Bem-vindos ao 45 Graus e à segunda parte da conversa com Ludwig Kripal. Podem encontrar a apresentação do convidado e a minha opinião geral sobre a conversa no episódio da semana passada e também no texto que acompanha este episódio. Nesta segunda parte da conversa falámos sobre dois temas: Deus e religião, que já tínhamos encetado no episódio anterior, e também igualdade de género. Foi uma conversa que valeu bem a pena. Aliás, se há coisa que se pode dizer com certeza sobre Ludwig Kripal, é que traz uma perspectiva original e sustentada em relação a qualquer um dos temas. Embora não, como verão, necessariamente consensual. Ora ouçam. Queria terminar ainda o assunto de Deus para não desviar. É um bocado tentador a pessoa estar aqui a misturar coisas. Mas nós há bocado depois acabámos por começar. Tu fizeste aquela distinção que eu acho interessante entre fé e crença. Não? Sim. E propuseste uma coisa que, quando eu não tenho dados, mas que me parece razoável, que é dizer que há muita gente que mantém a fé sem ter necessariamente a crença, podendo ou não viver fala-se em crise de fé, mas nesse caso seria uma crise de crença, podendo ou não viver isso, ou podendo ou não viver desconfortavelmente com isso, pode viver perfeitamente confortável e manter a fé, ou seja, a igreja, tendo uma participação normal na igreja, e depois temos do outro lado quem não só tem a fé, como quem tem a crença. E tu falavas no blog numa coisa que eu achei muito interessante, porque eu já tinha pensado muitas vezes sobre isso, mas nunca tinha feito essa taxonomia que achei interessante, que era os crentes eruditos versus os crentes não eruditos, não é? E há uma grande diferença. Eu lembro já de ter tido discussões desse género e faz muita impressão porque um crente erudito, no fundo, para explicar, um crente erudito é aquele que não partilha de uma série de coisas que fazem parte da prática mais comum do dia-a-dia da igreja, dos santinhos e possivelmente até não de Fátima, mas tem uma visão, continua a acreditar em Deus e tem uma visão muito mais, de um Deus muito mais difuso, muito mais metafísico, não é? A questão do Deus é o absoluto, não é? E depois são coisas até muito mais poéticas, não é? Em certo sentido, Deus é a existência, Deus é tudo, não é? Assim, que são explicações mais difíceis de compreender, mas que independentemente de estarem certas ou erradas, têm muito pouco que ver com as explicações tradicionais, não é? É o God of the Gaps, não é? Sim, O amigo falava-me disso. Eu, pela experiência que tenho a discutir essas coisas, sou um pouco mais cínico que tu. Eu acho que não é propriamente a crença que tem, nem há uma certa distinção nos comportamentos, assim. É simplesmente porque há um conjunto de pessoas que têm fé, que são religiosos, e que acham que conseguem criar uma narrativa para um certo aspecto da sua religião que consiga convencer outros de fora pela forma como aquilo encaixa e assim. É aquela engenharia invertida que falávamos no Exato, início. Não é mesmo isso. E aí vão criando aqueles argumentos, aquelas coisas semilógicas que vão apresentando e assim, não tanto por isso ser uma parte importante da sua crença, porque se calhar a sua crença até é muito parecida com a dos menos eruditos eu tenho a certeza, por exemplo, quando se falas com um sacerdote católico sobre as coisas da igreja e ele fala dos argumentos ontológicos e assim, não é isso que ele vai falar na missa. Porque depois quando está a falar com o pessoal da paróquia, claro, é diferente. Mas tu achas, desculpa interromper, tu achas que ele quando fala com o pessoal da paróquia é diferente porque ele na verdade, o que ele crê na verdade é aquilo que diz ao pessoal da paróquia? Ou ele baixa a sofisticação do discurso para o colocar num comprimento de onda que seja Eu comum? acho que é pior ainda que isso. Eu acho que em muitos casos não tem que ver tanto com o que ele crê, tem que ver com a engenharia do diálogo com os outros, da opinião dos outros, e assim. Porque o papel do sacerdote é, no fundo, manipular as pessoas. É convencer as pessoas de certas coisas. É vender o produto, digamos assim. E é isso que ele está a fazer. Portanto, quando tu tens um vendedor de automóveis, que quando vais lá com o teu primo que é mecânico, ele tem um discurso, mas quando vai lá a tua tia que não percebe nada de automóveis, ele tem outro discurso. Essa diferença de discurso não é indicativa de diferentes crenças que ele tem. Ele até pode ter uma crença completamente diferente do que está a dizer a uns e a outros. O que ele está a fazer é criar narrativas que lhe permitam vender o automóvel. Claro. E eu acho que, em geral, o sacerdócio é isso. Mesmo o treino que eles têm, ou toda a parte do seminário e assim. E o problema depois que surge quando tens muitos padres que não acreditam em Deus, mas não só não acreditam em Deus, mas começam-se a sentir incomodados em estar naquela profissão não acreditando em Deus. E o que acontece depois também com as pessoas, porque no limite, se tu vais, por exemplo, a um funeral, tu vês que não há diferença nenhuma entre o que sente aquela pessoa que tem fé de que o falecido está no céu e que quando morrer vai ter com ele, e aquela pessoa que não tem essa fé.
eles, no fundo, quando chegam a uma situação extrema dessas, reagem exatamente da mesma maneira. Porquê? Porque têm a fé, mas falta a crença. No fundo, não estão a acreditar naquilo. Não, Esse é um paradoxo muito interessante. É uma coisa muito difícil de acreditar. Portanto, é simplesmente a diferença entre a pessoa que acha que tem o dever de acreditar que a pessoa que faleceu foi para o céu e a pessoa que sente que não tem esse dever. Ninguém tem o dever de acreditar nisso. Mas o que acreditam acaba por ser muito parecido. A narrativa que contam depois é muito diferente, não é? E eu acho que isso acontece em muitos níveis. Acontece ao nível do crente, ao nível do sacerdote, ao nível do bispo. O bispo, então, ou o cardeal. Tu dizes que quando falas com o cardeal ele tem uma reação diferente. Tem uma reação diferente não porque ele tenha crenças diferentes. É porque está num... É como o Primeiro-Ministro, não é? Se falas certas coisas com o Primeiro-Ministro, não é o mesmo que o Secretário de Estado ou com o assistente de uma coisa qualquer. Porque mesmo que seja a mesma opinião, ele pode dizer as coisas de maneira diferente, percebes? Portanto, muito dessa parte, da crença erudita, é simplesmente a engenharia da venda. É pitch. É o pitch. É o pitch, exato, é o pitch. Eu acho que eu também me inclinaria para ser o pitch, confesso. Mas para manter a argumentação, para manter aqui a discussão viva, eu acho que é interessante poder considerar a hipótese contrária. Ou seja, tu falavas do exemplo do Primeiro-Ministro e uma coisa... que já não sei quem é que dizia aquela que basta uma conversa com o eleitor médio para perder, a fé na democracia. Exato. Né? E é evidente que um partido político que é eleito por 45% ou 40% da população, nem é dos eleitores, sim, né? dos que votam, esse partido... O discurso, aquilo que é a vontade e que é a visão do líder do partido e dos deputados eleitos diverge muito daquilo que é depois a distribuição dessa visão pela população, não é? Obviamente, não é? Seja porque as pessoas não têm o mesmo grau de atenção, seja porque não têm o mesmo grau de sofisticação em relação àquilo. Mas a crença, não é? Se quisermos a essência do programa... pode-se admitir que está lá, não é? Ou seja, o exemplo do carro que davas há pouco, não é? Ele não deixa de lá estar a essência por haver uma deturpação muito grande e uma simplificação muito grande ao longo da declinação depois daquilo pelas várias camadas. Pode-se argumentar, ou seja, um crente provavelmente diria, eu estou-me aqui a tentar colocar nesse papel porque acho que é interessante para a discussão, dir-te-ia que se calhar é isso que acontece, ou seja, se calhar esse Deus difuso, metafísico, é comum, só que é preciso concretizá-lo um pouco mais quando está a falar do dia-a-dia das pessoas e não sei o quê. Isso acontece muito nenhum partido se vende com base no liberalismo clássico do Stuart Mill, não é? Não é isso que as pessoas vão ler. As pessoas vão entrar em contacto com o impacto daquilo no dia-a-dia deles, propostas concretas, muito mais simplificadas, provavelmente, face à doutrina original, do que aquilo. Sabe? O comunismo é a mesma coisa, não é? Que o comunismo não se vendeu, as pessoas não andavam a ler o Capital do Marx, não é? Andavam a entrar em contacto com as propostas concretas. Ou seja, é argumentável dizer que não há necessariamente uma incoerência lógica naquela abordagem. Sim, desde que... é que o problema no caso do vendedor de automóveis e do primeiro-ministro e dos partidos políticos, tu não tens aquele fator da fé. A não ser que tu tenhas um partido político, como por exemplo o PCP, que tem mesmo doutrinas muito rígidas, não é? E então não se pode falar mal da Coreia do Norte, não se pode falar mal de Cuba e tal. O PC claramente tem esse elemento de fé, exatamente. Notas que há uma diferença aí. Mas imagina o que é que te acontecia se tu agora te sentisses na obrigação de condenar o capitalismo como a pior coisa que alguma vez surgiu. Se calhar todas as tuas crenças de economia ficavam na mesma, mas o teu discurso tinha de ser muito diferente, porque tu agora sentias-te na obrigação de certas coisas que tu julgas ser verdade, reprimi-las, e outras coisas que mesmo que achas que é falsa, mas eu tenho de defender isto. E isso é o que acontece quando tens fé. Não é necessariamente uma coisa que te vá manipular as crenças, mas vai-te determinar muito o que é que tu dizes acerca das tuas crenças. E eu acho que isso acontece na religião, porque eu acho que uma grande diferença entre um sacerdote católico e o vendedor de automóvel ou político é porque o sacerdote católico tem fé, no fundo acha que mesmo que haja coisas ali que não estão certo, que não batem certo, não são verdade, mas ele sente-se na obrigação de continuar com isso. Fazem parte da coerência global, né? Não, é porque há um juízo de valor de que isto, independentemente se é verdade ou não, é o que eu tenho de acreditar. E porque é difícil um ateu ir para padre, não é? Claro. Portanto, eu acho que se uma pessoa vai para padre é porque desde novo que tem essa consciência moral, ou essa noção moral de que aquilo é o que está certo. Claro que depois, quanto mais aprende aquilo, se calhar mais cético vai ficar acerca do que é que julga que tem o dever
de defender, mas continua a sentir esse dever. Portanto, aí começa... E muita gente tem essas crises de fé, não é? Tu não tens crises... É difícil teres uma crise de fé na economia ou na política, porque se mudas de ideias, mudaste de ideias, não é? Agora vais para aquilo, a não ser que tenhas uma ideologia muito forte, a tal fé, não é? E começas a ver que Claro, as tuas no comunismo crenças... existe isso, exatamente essa crise. existe. Porque começas a ver um conflito entre aquilo que tu vês que é verdade, que acreditas, e aquilo que tu sentes que devias acreditar. E agora estás em crise. Eu devia acreditar nisto, mas estou a acreditar naquilo. Que não acontece se tu não tiveres essa noção do dever de acreditar. Portanto, eu acho que há uma diferença entre vários partidos políticos, aqueles mais ideológicos e assim, os mais pragmáticos. Há diferença também, o vendedor de automóveis provavelmente não está a fazer aquilo por fé, é só para ganhar a comissão. Claro. No caso da religião, tens muito essa fé. Mas existe em todos os casos essa dificuldade em saber o que é que a pessoa está a acreditar com base no que a pessoa está a dizer. Porque existe um interesse de apresentar uma narrativa que não tenha necessariamente que ver com o que se passa lá dentro. E, portanto, acho que é por isso que eu sou um bocado mais cínico do que tu estavas a dizer. Sim, não, exatamente, eu partilho disso. Aquilo que o que isso me suscita sempre, porque mas isso se calhar tem a ver com a minha inclinação com a minha atração por aquilo que eu possa não estar a compreender, não é? Em vez de pensar que aquilo está necessariamente errado, tenho muita tentação de pensar que posso estar a perder alguma coisa. E quando tu falas com o tipo de crentes eruditos que nós estamos aqui a falar, eu fico sempre com a sensação, a minha reação inicial é, isto é uma espécie de justificação a posteriori, e lá está do God of the Gaps, não é? Como já não sobra mais nada, é preciso partir para um terreno metafísico, não sei o quê. Mas depois há o outro lado, há outra parte da minha consciência, do meu self, que pensa, se calhar há aquilo que eu estou a perder, há aquilo que eu não consigo sentir. Há uma espécie de sensibilidade que me falta, porque as experiências mais eruditas, mais sofisticadas de pessoas, inclusivamente, que não eram crentes e passam a ser, por exemplo, têm sempre que ver com coisas como a noção da finitude humana, por exemplo, ou a noção de que... Finitude não é no sentido da morte, é no sentido de que o ser humano é incapaz tem limitações, não é? É incapaz de compreender tudo. E a noção da pequenez humana, e a noção do tudo. E há duas atitudes em relação a isso, não é? Ou é a atitude cínica da pessoa pensar isto, tu estás a inventar uma justificação para uma necessidade que existe e não tens, e essa é a derradeira justificação, é o último reduto. Ou então pode haver qualquer coisa que a pessoa não... Quase uma incapacidade... Eu às vezes penso muitas vezes nisso. Será que me falta sensibilidade? Né? Será que me falta... Não, eu acho que Isso é mais filosófico, não é? Agora esta... Não, até é bastante empírico e até é bastante científico. Mas não há uma distinção... Eu acho que não há uma distinção clara entre os dois, de qualquer maneira. Eu acho que a ciência é um ramo da filosofia, mas isso já é outra discussão. Sim. Mas imagina que vais para um quarto escuro e esfregas os olhos e começas a ver luzes a piscar. Há duas explicações. Ou quando esfregas os olhos fazes luzes piscar dentro dos olhos, ou então quando esfregas os olhos estás a estimular os neurónios da retina com a pressão a variar e o teu cérebro interpreta isso como sendo luz. E tu podes depois tentar ver o que é verdade. Se calhar consegues reproduzir isso de maneira que estás a ter sensores aqui ao pé para ver se estás mesmo a criar luz ou não. Notas que não estás a criar luz e assim por diante. Isto para dizer o quê? Tu podes ter a capacidade de sentir uma coisa, mas a explicação para o que é que causa essa sensação não é necessariamente dada pela sensação em si. Exato. Porque a sensação pode estar errada. Por isso é que se tu sonhas que um cão te está a morder e depois acordas tens a mão dormente e assim, tu não tens a mão a doer porque o cão te mordeu no sonho. Tu tens a mão dormente porque estavas em cima do nervo, não é? Exatamente. E agora aquilo começou. Por isso, quando uma pessoa, se tu fores a uma igreja ouvir um recital ou uma coisa assim, ou tocar em órgão ou algo desse género, tu podes ter uma sensação de estar perante algo sublime, divino, ou alguma coisa desse género. Lá está, exatamente. Mas a sensação em si não te diz que Deus existe. Agora tu tens de ir a ver qual é a explicação para isso. E a explicação pode ser a maneira como os teus sentidos estão a ser estimulados, o teu estado de espírito naquele momento, aquilo que estás a pensar, etc. E não ter nada a ver com Deus, da mesma maneira como as luzes que tu vês quando esfregas os olhos não tem nada a ver com luz. Tem que ver apenas com a forma como estás a ser estimulado. E essa é que eu acho que é a falha nessa coisa da sensação de Deus. Não é a sensação de Deus. É uma sensação que eles propõem como explicação ter como causa Deus. Pois, é uma mas pode haver outra explicação também. Exatamente. E então não estamos, nem sequer, não sei, se calhar não estamos sequer no nível da fenomenologia, de olhar para a sensação enquanto sensação, mas mais no nível muito mais objetivo e científico até, de
procurar perceber o que é que causou a sensação. Qual é a melhor explicação para aquela sensação? E a melhor explicação não é Deus, porque depois tens imensas inconsistências entre as sensações diferentes que as pessoas têm. Uns têm, outros não têm, ou essas coisas assim, não é? Porque se toda a gente que olha para o céu na noite de lua cheia vê a lua, ok, uma explicação é que está lá a lua e as pessoas estão a ver a lua, não é? Agora, se uns olham, veem um marciano a voar, outros veem um unicórnio voador, outros veem um elefante e tal, tu pensas, se calhar estas pessoas andaram foi a beber, não é? Portanto, a explicação será outra. E esse é o problema. Tu não consegues explicar a religiosidade, a fé, a crença humana e assim, sem ser por fatores humanos. A capacidade humana de inventar essas coisas, de criar sistemas autoritários que aproveitam essas crenças e assim por diante. E essa experiência, por exemplo, com a música, eu não me tinha lembrado desse exemplo há pouco, mas é outro, não é? Muitas pessoas dizem que Deus está na música ou na arte, não é? No fundo, é aquela lógica do belo, não é? Também está muito associado ao belo, e que são coisas... Primeiro são experiências subjetivas. Sim. E leva-nos ao início da nossa conversa sobre Deus. São eminentemente experiências subjetivas do próprio, portanto, pouco transmissíveis, não é? Pois, não é necessariamente, porque o facto de ser... Nota que a diferença entre subjetivo e objetivo é apenas uma perspectiva. O subjetivo é do sujeito, não é? Sim, uma experiência é subjetiva quando é vista do ponto de vista do sujeito. Eu estou a sentir isto. Mas se estiver alguém ao lado a avaliar as minhas reações, as coisas que eu estou... no fundo, até, em última análise, a atividade de cada um dos meus neurónios, se nós pudéssemos fazer isso, tu podias examinar a experiência subjetiva de uma forma objetiva. Por exemplo, no marketing fazem isso. A maneira de vender coisas, no fundo, é lidar objetivamente com experiências subjetivas e manipulá-las assim. Se tu não pudesses fazer isso, não havia publicidade, não interessava a ordem pela qual pões os produtos no supermercado, claro. Não havia moda, não havia maquilhagem, não havia nada disso. Tudo isso são formas objetivas de manipular experiências subjetivas. Portanto, é apenas uma questão de perspectiva. Agora, quando tu dizes, eu sinto esta coisa, não é? Quando estou na igreja, na missa ou assim. Isso é uma descrição da perspectiva subjetiva. Mas isso não te dá Deus. Para Deus, tu tens de ir para uma descrição numa perspectiva objetiva. Eu sinto isto porque há aqui Deus que está a causar isto em mim. E essa já não é subjetiva. Isso é uma discussão objetiva acerca do que é que está a acontecer, percebes? O argumento, acho eu, é que pode existir Deus e ser impossível verificar essa experiência de forma objetiva e, portanto, o que sobra é a subjetiva. Mas isso nem sequer faz sentido. Não faz especialmente. Eu estou a Mas a ideia é mesmo essa. É que a experiência subjetiva é objetiva também. É só uma questão de perspectiva. Porque se eu estou a sentir uma coisa, é objetivamente verdade que eu estou a sentir uma coisa. Claro. Isso não é subjetivo. Porque eu gostar de ervilhas é subjetivo. É o modo como sentes, não é? Mas a verdade que eu gosto de ervilhas, essa é objetiva. Essa é verdade para todos. Portanto, dizer isso, essa tese de que é uma coisa subjetiva, portanto não pode ser trabalhada objetivamente, é não compreender sequer a distinção que se está a fazer. Isso, aliás, a ciência tem feito algum trabalho nesse sentido, de estudar, por exemplo, em termos neurológicos, quais são os neurónios e quais são as sinapses que se dão no cérebro e quais são as partes do cérebro que se desligam quando isso está a acontecer, não é? Que são, por exemplo, comuns com o que acontece com a meditação, por exemplo, ou o que acontece em... Tem uns paralelos curiosos. O que acontece, por exemplo, em desportos extremos, por exemplo, o que acontece é quem toma coisas psicadélicas, por exemplo. O LSD. O LSD foi usado para tratar dependências, por exemplo, de alcoolismo e assim, mas depois tinha uma taxa tão grande de pessoas que se tornavam fanáticos religiosos que eles deixaram de usar. Porque era um efeito secundário. Eu não sabia dessa. Eu acho que houve problemas com esse género porque as pessoas tinham mesmo experiências profundamente religiosas com aquela droga. E então, isso era uma coisa experimental. A sério? Eu não sabia desse pormenor, por acaso, tipo e houve muita gente também nessa altura, nos anos 60, 70 e assim, não é? Houve muita gente a fritar o cérebro com essas coisas à procura de experiências místicas e experiências. Sim. Mas essa parte, o problema aí, quando tu vês, se tu vires no ressonância magnética funcional ou qualquer coisa assim, estás a ver as partes do cérebro que estão ativas quando a pessoa está a meditar, quando tem uma experiência religiosa e assim. Isso não contribui muito para o problema de saber se é Deus ou não é Deus, por causa da hipótese em si estar mal colocada. Porque quando dizem que Deus, isso é uma experiência subjetiva, não pode ser abordado pela ciência, o que estão a dizer não é que existe lá uma coisa que não pode ser abordada pela ciência. É que estão a colocar mal uma hipótese de maneira a ser impossível saber se é verdadeira ou falsa.
Por exemplo, eu posso colocar, por hipótese, que eu tenho um gnomo invisível em cima da minha cabeça e que ninguém pode detectar. Então eu coloco a hipótese de maneira a que seja impossível de determinar se isto é verdadeiro ou falso. O que é que eu fiz? Disse uma coisa que não serve para nada. Portanto, nem vale a pena estarmos a perder tempo com isso. É claro que não há nenhuma medida de ressonância magnética ou do meu cérebro assim que possa provar que o gnome não existe ou que o gnome existe. Mas o problema aí não é do gnome, nem da ciência, nem nada. É simplesmente porque aquilo que eu disse é um disparate. Não tem mesmo ponta para onde se lhe pega. E isso é o que acontece quando tu tens esse tipo de hipóteses, que é, ok, Deus existe, mas está para além da nossa capacidade de conhecer. Então como é que sabes que existe, não é? Isso é simplesmente um disparate. Claro. É pôr palavras ali juntas que depois não significa nada porque não conseguimos encontrar correspondência entre elas e algum aspecto da realidade. E depois quando estamos a falar disto, ou seja, quando falamos deste caso em que há uma crença em Deus mais erudita, digamos assim, eu ia dizer mais sofisticada, mas não é necessariamente mais sofisticada. Até pode ser menos, em certo sentido. Mas desligada, ou pelo menos não tão dependente dessa questão da fé. Depois a pessoa também... A mim faz-me uma certa impressão não compreender, porque tenho a curiosidade de compreender e faz-me impressão ver esse tipo de... Lá está, no fundo, de sistema que não é coerente. Mas a pessoa pode dizer que aquilo... é do domínio inteiramente do subjetivo da pessoa, é mais ou menos inócuo e em muitos casos é inócuo, ou seja, a pessoa tem essa noção mais ou menos metafísica, mas não rege a sua vida por isso, nem impõe isso aos outros, é mais ou menos inócuo e até pode ter vantagens para a pessoa, ou seja, pode dar um bem-estar e pode estar no terreno de coisas como, por exemplo, tipo dizer, eu quando vou brincar com os meus filhos, por exemplo, sinto um estado de calma incomparável, não é? E tu dizes-me isso e eu não compreendo, provavelmente tenho uma experiência diferente, mas continuamos, não é? Uma coisa que não te faz mal nem bem, não é? Uma experiência do próprio, não é? No limite está nesse terreno, não é? Mas isso eu concordo. Mas isso é o terreno da fé e da crença como atividade individual. Desde que a pessoa não transgrida aquela sua esfera de liberdades e pise as dos outros, mesmo que isso prejudique, mesmo que não seja inócuo, mesmo que seja, por exemplo, incómodo para os outros, mas desde que aquela liberdade seja mais importante do que o incómodo que está a causar, então tem direito de o fazer. Claro. Tem direito de andar aí na rua com os cartazes a dizer que Jesus vai julgar todos os pecadores ou qualquer coisa desse género. Pode fazê-lo. Mas eu digo aqui, desculpa interromper-te, eu não estou... Claro que tem esse direito. Aqui eu digo, estou num patamar mais à frente, que é enquanto parceiro de diálogo. Ou seja, tu quando dialogas com alguém, se a pessoa tiver alguém que tem fé, por exemplo, vai ser muito difícil dialogar com ela sobre determinados temas. Não? Pode ser, e a pessoa pode até recusar-se de dialogar. Exatamente. Não é? Agora, o que nós temos de gerir aqui é que o outro que acha que isto é uma estupidez e quer dizer que isto é uma estupidez, deve ter a liberdade também de dizer, mesmo que este se ofenda. O outro que diz, vocês é que estão todos a preocupar-se com coisas que não interessam, deve ter a liberdade de dizer. E essa é que é a parte importante, não é? É que no fundo, o conflito entre as várias ideias e atitudes que se enquadram na esfera de liberdades de cada um deve ser gerido apenas no respeito por essas liberdades. Ou seja, por diálogo livre, por críticas abertas e assim, mas nunca por medidas coercivas, nunca por pressão sobre as pessoas. Tal. O que quebra esse regime muitas vezes são as religiões. Não do ponto de vista da pessoa vai à missa porque quer ou não, mas, por exemplo, no poder que tem para pôr certas disciplinas na escola primária ou na escola secundária para as crianças. Pois tu falavas disso. Esse tipo de coisas. Aí quebra esse regime de liberdades e de respeito pelas liberdades. Nós há bocado depois não chegámos a falar disso outra vez e isso é interessante. Eu tendo a concordar, embora também se possa argumentar. E eu acho que aqui isso tem alguma razão que Portugal é um país com uma tradição católica, isso é um facto. Ou seja, e é uma tradição que não é relevante para a cultura. Mesmo a pessoa sendo ateia ou agnóstica, não é relevante para a sua mundividência o facto de viver neste retângulo na ponta da Europa que tem uma história católica ou se quisermos ir mais atrás, judaico-cristã. Ou seja, isso não é irrelevante. Quer dizer, eu também não sei se não concordo que deva haver uma espécie de cardápio de religiões. Mas também isto tem muito a ver com a maneira como se olha para aquilo. Quer dizer, o que é uma disciplina dessas na escola? É uma disciplina cuja função é dar uma espécie de história das religiões, e aí sim devia falar de todas, ou é uma disciplina cuja função é instigar uma matriz cultural a quem esteja disposto a que isso seja feito. E é certo que os miúdos devem ter a oportunidade de escolher, mas também a educação, mesmo a educação em casa,
por muito que a pessoa queira ao contrário, é sempre Sim. passar especificidades culturais nossas. Não é? É quase inevitável que isso aconteça. Não é? Mas isso é a tal questão das esferas de liberdade. Não é? A pessoa, no agregado familiar, a maneira como lidam com as crianças, e assim, desde que não estejam a prejudicar claramente a criança, a negar as vacinas, a não lhe dar de comer ou qualquer coisa desse género, então aí tudo bem, que ensinem os valores que acham corretos, que dialoguem com a criança e assim. O ensino público tem também algumas responsabilidades. Portanto, quando se trata da educação religiosa, ou faz parte da disciplina de História, ou tem uma disciplina de Cultura e Sociedade, onde falam das tradições, das várias crenças, das várias religiões, porque é que há miúdos que vão à mesquita e outros não vão, e outros vão à igreja, e assim, esse tipo de coisas pode ser útil para as crianças mas saberem. Mas é que é diferente, o meu ponto é que são coisas diferentes. Exato, não é? mas o dever do Estado não é o dever de isolar as crianças de certas religiões para elas terem só as dos pais. Isso é um mau princípio na educação pública. Devia ser ao contrário. Devia ser... Os pais têm o direito de transmitir aqueles valores que acham que devem transmitir. Mas depois as crianças também têm o direito de conhecer o que há à volta. De não ficarem isoladas de certas coisas que podem ser úteis no seu desenvolvimento. Portanto, eu não estou a dizer que seja uma disciplina de religião. Se calhar é uma parte da disciplina de História. Se calhar será uma coisa qualquer de cidadania e sociedade ou assim. Não sei, não estou a pensar no currículo. Mas o que me parece que é errado é ter a educação religiosa sectária. Há a educação religiosa dos muçulmanos, há a educação religiosa dos católicos. E isso é mau. Isso é faltar a um dever para com as crianças. Sim. Estar a formatá-las dessa maneira. Eu concordo com isso. O que eu digo é uma coisa diferente. É que, no fundo, o que tu não queres, e eu concordo, é que haja educação religiosa. Educação religiosa no sentido de que é que aquela distinção que eu estava a fazer. Uma coisa é... Indoutrinação religiosa. Exatamente. Educação é diferente. Pois, não é? Porque tu podes educar as pessoas para perceber o que é religião sem as indoutrinar. Claro. Atenção, aqui estamos na polissemia da palavra, não é? Porque em inglês o education tem que ver com a formação, não é? Com a escola. Sim. E eu estava a pensar em educação no sentido mais português da educação em casa, não é? Daquilo dos valores que são incutidos. E eu concordo que a escola não deve estar a fazer essa indoutrinação em relação à religião, nem uma nem a outra. E seria muito mais interessante, lá está, ter essa história das religiões, quase uma história cultural. Mas só que é uma coisa diferente, não é? Sim. É mudar a cadeira, não é? Exato. Tem de ser mudado. Cortar uma cadeira com um machado, uma cadeira, isto é uma disciplina, e criar outra completamente diferente que sim, tinha muito mais relevo. O ponto que eu queria fazer é que são coisas diferentes, não é? Não é mudar a configuração de uma disciplina, é mandar lá abaixo e criar uma lado completamente diferente. Eu queria só perguntar-te uma coisa para encerrar este tema da religião, que não falamos e que eu acho que é interessante, e até tem um bocado a ver com isto, que é... Nós estivemos a falar na questão, até aqui, embora tenhamos falado do cristianismo e do catolicismo, estivemos a falar muito focados na existência de Deus e na Igreja e na fé da existência de Deus e na capacidade de Deus. Depois há o outro lado das religiões no geral, e na nossa matriz, lá está, judaico-cristã, há um lado ético, lá está, de valores, comportamental, e uma questão que é ultra interessante aqui é a pessoa pensar até que ponto é que faz sentido uma espécie de cristianismo laico, não é? No fundo, os valores cristãos despidos do lado de fé, não é? Que é muito difícil de fazer. Já houve uns exercícios de criar uma espécie de cristianismo laico e depois é muito difícil, não é? Porque obviamente falta a capacidade que a crença em Deus tem para unir as pessoas à volta de um objetivo. Mas ainda assim, eu acho que esse papel da religião nos valores é um papel que é importante, que nós temos que julgar criticamente, não é? Mas nós somos, quer dizer, nós os dois, independentemente da nossa origem familiar diferente, por termos nascido em Portugal, estou a assumir que nasceste em Portugal, não é necessariamente evidente, por termos nascido em Portugal e por termos estudado em Portugal e vivermos nessa cultura, temos valores que são diferentes do oriental, por exemplo, e que têm muito que ver com essa matriz judaico-cristã, não é? Sim, ou romano, ou assim, agora depende de onde é que isso vem. Mas sim, e também com o lado clássico. Não é? Eu concordo que nós derivamos muito da nossa moral desse tipo de tradições, que não são necessariamente as caracteristicamente cristãs, não é? Porque por exemplo, coisas como liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão, democracia, igualdade de direitos entre homens e mulheres, os direitos das crianças, nada disso tem que ver com o cristianismo. E se tu olhares bem com atenção, as coisas mesmo mais fundamentais da nossa sociedade até são anticristãs. Não é nada que venha da doutrina de Jesus e coisas desse género.
Portanto, eu diria que não vem muito daí. Mas há um problema ainda mais fundamental, que é, isso refere-se à moral, que é o conjunto de valores que tu usas para guiar o teu comportamento. Não é uma coisa ética, porque a ética é o processo de questionar e examinar criticamente esses valores. Se tu dizes não se deve roubar, isso é uma afirmação moral. Se tu perguntares porquê e em que circunstâncias é que não se deve roubar, isso já é um problema ético. Portanto, há aqui um problema fundamental, que é, quando tu vais buscar a moral à religião, tu matas a ética. Porque acabou a conversa. Não vais perguntar porquê, não vais questionar, nem nada disso. Enquanto que, se tu tentares chegar, mesmo que por coincidência chegues a alguns aspectos morais semelhantes, se fores fazer isso de uma forma mais fundamentada e mais crítica, então não estás a usar a religião. E o que acontece? Há uma diferença entre dois tipos de religiosos, que é aqueles que adotam a moral porque são daquela religião e aqueles que adotam aspectos de certa religião porque coincide com a sua moral. E aí faz muita diferença, porque os primeiros são aqueles que depois até podem fazer atentados suicidas e não sei o quê, e os outros são as pessoas normais e saudáveis que nós com as quais gostamos de conviver, que não vão comportar-se de uma maneira diferente só porque a religião diz. Mas não é só porque coincide com a moral deles, não é? No fundo, que há um tipo que eu já falei aqui algumas vezes no podcast e que, aliás, vinha no teu último post do blog, o Jordan Peterson, que tem algumas coisas escritas sobre isto, e um ponto que ele levanta, com que eu não me identifico completamente, mas acho relevante, é que a religião tem princípios fundamentais da humanidade e, no fundo, é a síntese, como aquilo que nós falávamos no início em relação à aprendizagem e às várias disciplinas que no fundo resultam do trabalho de muitas pessoas. Aqui é como se fosse o trabalho de gerações sobre gerações sobre gerações da humanidade ao longo de séculos e até ao longo de milénios, que vai cristalizando, vai sintetizando determinados princípios morais que depois nos são comuns a todos, né? E a visão que ele tem é que ele é uma espécie de cristão ultra heterodoxo, por não ter nada a ver com o normal, mas a conclusão dele, que é um bocadinho arrevesada, acaba por chegar à conclusão que a religião tem essa importância por ter muito que ver com fatores essenciais à humanidade e por sintetizar muitos desses dilemas morais, não é? Que no fundo estão, aquele do não matarás, quer dizer, o não matarás parece muito simples, mas depois há ali uma série de coisas que no fundo é a síntese desses dilemas morais. Sendo certo que há outro braço, eu não disse há bocado, e depois disseste, eu costumo falar nesses dois braços, há o braço judaico-cristão, mas depois também há o braço chamemos-lhe do liberalismo iluminista, não é? Que é ultra importante, isso é o qual, e que eu concordo, tem um peso maior na nossa sociedade do que tem os valores cristãos. O meu ponto é se esses valores judaico-cristãos existem para lá dos outros, né? Isso tem algum relevo. Isso, esta questão da religião sintetizar esses dilemas morais da humanidade tem valor em si mesmo ou não, não é? Pois, esse é um aspecto interessante. Eu também vi umas palestras dele sobre isso e chamou-me a atenção para uma coisa que eu até costumava desvalorizar na religião, que é o valor da narrativa religiosa como sendo o produto de ter passado já por muitas mentes durante muitos milhares de anos. Mas exatamente. Eu discordo dele quando ele atribui, por causa disso, um valor moral a essa narrativa. Porque isso são coisas diferentes. Uma é a informação que tu podes tirar de histórias que já vêm de há muito tempo. E há histórias muito antigas, da princesa e do gigante e coisas assim, que são temas que aparecem muitas vezes e como isso aparece muitas vezes, é provável que esteja a revelar algo da psicologia humana, não é? Há algo importante para os humanos estarem sempre a contar as mesmas histórias, no fundo, de maneira diferente, mas estão sempre a contar as mesmas histórias. Por isso, sim, concordo que quando olhas para a Bíblia e para coisas assim mesmo muito antigas, tu tens aí um destilado de manias que os humanos têm. Mas não há razão nenhuma para crer que isso nos dê bons valores morais. Porque isso seria assumir que as manias que os humanos têm e aquilo que é popular é o que nos vai dar bons valores morais. Não é necessariamente o caso. Se tu queres bons valores morais, tens de começar a pensar o que raio é que é um bom valor moral. Para que é que isto serve? O que é que eu vou fazer com isto? E isso aí é a ética, que é uma coisa que é muito mais recente do que essas histórias até. E muito dificilmente teve popularidade. Porque quando olhas mesmo para a filosofia ética e assim, vês que há umas pessoas que estão a dizer umas coisas e depois vêm outros e envenenam-nos porque o gajo está a estragar o esquema. Portanto, esse é o tipo de abordagem que nós devíamos ter. Portanto, essa é a parte onde eu discordo da conclusão dele. Eu acho que são histórias que vale a pena prestar atenção se nós quisermos ver como é que funciona a psicologia humana, mas não servem de base para a moral porque não sabemos
por onde é que aquilo andou, não é? Não informam necessariamente o presente, não é? Sim, não informam acerca do que é que está certo. Informam acerca do que é que as pessoas julgavam importante, mas não informam acerca do que é que está certo. E para tu teres informação acerca do que é que está certo, tens de começar a pensar nisso mais criticamente. Para já, qual é o problema que estamos a resolver, que é essencialmente como gerir direitos de pessoas diferentes. A noção de que eu não vou fazer as coisas simplesmente porque eu quero. Os outros também contam. E se os outros também contam, então todos contam. E isso cria-me certas obrigações para com os outros. E depois vem coisas que, por exemplo, nunca esteve no cristianismo, que é os direitos dos animais. Porquê é que os animais têm direito? Porque eu tenho responsabilidade para com eles. Tenho responsabilidade de não andar a espetar-lhes ferros e coisas desse género. E isso cria direitos no lado dele. Mas tu não consegues ver isso com estas tradições, porque essa maneira de pensar como o que está justo, o que é justo ou não, em função das responsabilidades que eu tenho de respeitar os outros, é uma coisa bastante recente. É uma criação o que tu tinhas era sim. o que era justo ou não em função do que Deus manda, do que o chefe diz, e assim. Que era a tal moral sem ética, que é assim e pronto. Portanto, não concordo com ele de que haja valor moral nessas tradições religiosas. Concordo é que há grande valor para perceber as manias dos humanos quando olhamos para Ou seja, não tem valor de autoridade, não é? Para informar a nossa escolha. Nós devemos guiar por isso. Sim, eu te giro. Acho que é uma boa maneira de encerrar este tema. Eu queria partir para outro tema que já falámos ligeiramente há bocado, a questão da igualdade, que depois tem uma série de ramificações, mas há um movimento grande que agora começa a chegar a Portugal em força, embora me pareça que não vai ter o mesmo impacto que teve que noutros sítios, mas é um tema antigo, da questão da igualdade de género, por exemplo, mas que depois acaba por trazer consigo uma série de outras coisas, acaba por tentar avançar em terrenos onde já não é muito claro que existe essa desigualdade, traz uma argumentação que muitas vezes é cientificamente questionável. Eu nem sei exatamente por onde começar. Este é um movimento que tem mais origem nas humanidades e parte uma das coisas que diz, estou a fazer esta introdução para contextualizar, uma das coisas que diz é, por exemplo, que tem que haver, e não faz sentido que seja de outra forma, igualdade, isto é, o mesmo número ou a mesma percentagem de mulheres, por exemplo, na política do que homens, ou em cargos de gestão de empresas, por exemplo, alguma coisa qualquer do género. Que à partida parece uma coisa bondosa, mas se a pessoa começar a descascar, percebe que pode ser pernicioso a vários níveis, não é? Porque no fundo pode estar a enviesar o sistema. E se calhar não é aquilo que tu falas do blog da igualdade estatística, não é necessariamente porque as mulheres tenham menos oportunidade que existem menos mulheres na política. Se calhar é uma escolha das próprias, legítima, não participar na política. Eu acho que aqui depois o grande desafio é esta escolha, ou seja, esta escolha distinta tem que ver com... Depois pode ser descascada entre diferenças biológicas, que no fundo são legítimas, não há nada a fazer em relação a elas, ou diferenças culturais, e aí, sendo diferenças culturais, podem ser preferências na mesma, mas pode justificar-se agir sobre elas ou não é? Porque no fundo pode-se considerar que é incutido sobre as mulheres determinadas expectativas e uma determinada maneira de agir que é incorreta e não seria escolha delas natural, não seria uma escolha biológica. E depois também se pode considerar que independentemente destes dois fatores, o sistema não é justo entre homens e mulheres. Ou seja, isto é uma discussão ultra complicada, mas uma das coisas que normalmente quem propõe isto diz, ou pelo menos os mais extremistas, é que, por exemplo, não há diferenças biológicas relevantes entre homens e mulheres. Não é? Há aquelas evidentes, não é, que todos conhecemos, mas para lá disso não há razão nenhuma para as mulheres, se excluirmos daqui a maneira como o sistema está construído e se excluirmos daqui a questão cultural / social da educação que é dada a uma mulher diferente do homem, não há nenhuma razão para uma mulher querer menos ser primeira-ministra ou querer menos ser presidente de uma empresa do que o homem, não é? Sim, há aí vários... Só começando aqui por um pormenor, tu falaste que se as diferenças são biológicas, então pronto, mas se são culturais, então já se pode justificar intervir. Eu acho que não é essa distinção assim, não faz sentido. O que nós temos de pensar é se a intervenção é um bem ou um mal. Por exemplo, tu podes ter um problema biológico qualquer, uma má formação congénita, um problema na válvula do coração, assim, e justifica-se intervir, mesmo com cirurgia, para corrigir aquilo. E às vezes faz-se. Há crianças que nascem com alguns problemas e têm de ter intervenção cirúrgica. Portanto, o facto de ser biológico não nos diz não vamos intervir. Não faz sentido nenhum isso. O que nós temos de pensar é que se estamos a fazer algo que, no fundo, vai respeitar as liberdades dessa pessoa, por exemplo, tratar-lhe de um problema de saúde, para poder deslocar
deslocar-se, para poder trabalhar ou algo assim, ou se estamos a fazer algo que lhe está a roubar liberdades. E a mesma coisa acontece com os aspectos culturais. Por exemplo, tu podes dizer que não é desejável que as pessoas gastem dinheiro em astrologia. Então agora vamos tentar treinar as pessoas desde criança a não acreditar em astrologia. Mas as pessoas têm o direito de decidir se querem acreditar em astrologia ou não. Então isso, apesar de ser uma coisa cultural, seria mau estar a condicionar as pessoas a rejeitar a astrologia só porque achamos que é isso que elas devem fazer, percebes? Portanto, não é esse o raciocínio que nós temos de fazer. O que temos de fazer é pensar que para cada pessoa deve haver ali um quintalzinho de liberdades que não se sobrepõe aos outros, e vamos distribuir esses quintais igualmente, e agora vamos deixar cada um brincar dentro do seu. Vamos fazer aquilo que é necessário para garantir que esses quintais são o maior possível e que não se atropelam uns aos outros. Portanto, temos que ter leis para as pessoas não roubarem, não matarem, essas coisas assim. Temos de lhes dar educação, temos de garantir a segurança na sociedade, etc. Mas depois, se uma pessoa decide viver a sua vida de uma maneira que nós achamos estúpida, pá, isso é consigo, não é? Agora vai só, passa o dia todo a fazer escalada. Eu não gostava de fazer escalada o dia todo, mas se ele gosta, olha, faça. Portanto, essa é a decisão que temos de tomar. E o grande problema com eu tenho dois problemas principalmente com esta coisa da chamada igualdade de género, esta ideologia autoritária até mesmo da igualdade de género, por um lado, do ponto de vista pragmático e de metodologia, é completamente errada. Suponho que tu olhas faz uma estatística dos alunos do ensino superior e vês que famílias muito carenciadas estão subrepresentadas. Praticamente não há ninguém a estudar na faculdade que tenha crescido em barracas ou filho de pastores do interior do país ou uma coisa assim. Então o que é que tu tens de fazer? Tens de ver porque é que isso acontece. Será que há alguma coisa errada que está a acontecer? E aí podes ver crianças que não têm alimentação como deve ser, têm muita dificuldade na escola primária, tens de subsidiar a alimentação. Crianças que depois não têm apoio dos pais em casa, deviam ter melhor apoio dos professores. Precisam de se deslocar e não têm dinheiro, tem de haver bolsas de estudo para pessoas, para estudantes carenciados e tal. Então o que é que estás a fazer? Estás a identificar problemas, vês que há coisas que são injustas. É injusto que uma criança que nasce numa família pobre não possa ter uma educação de jeito e então tentas criar soluções eficazes para resolver esses problemas. Na raiz do problema. Na raiz do problema e identificando o problema. E tens de identificar que é injusto. Porque, por exemplo, tu podes ver também que há uma enorme desigualdade de género na construção civil. Não há mulheres a trabalhar na construção civil. Então vais ver porquê. Quais são os obstáculos que estão a impedir as mulheres de trabalhar na construção civil. E o que tu podes reparar é que não são obstáculos. Elas é que não querem trabalhar na construção civil. Se tu vais, por exemplo, para a Índia, metade dos trabalhadores da construção civil são mulheres. Porque não têm outro remédio. Ou é aquilo, ou é carregar cimento ou passar fome. Se vais para países com mais dinheiro, elas não vão fazer esse trabalho. É perigoso, custa e exige muito mais músculo e assim, não fazem isso. Então não tens um problema para resolver. Não há nada para fazer ali. Não vais... Agora imagina que tu olhavas, há poucas crianças de famílias carenciadas no ensino superior. Então sai uma lei. As universidades têm de admitir 30% de alunos de famílias carenciadas. Fizeste uma parvoíce, porque aquilo só vai agora meter pessoas que não têm hipótese de estudar ali, vai tirar outros que deviam estar lá e não vai resolver o problema, porque essas crianças continuam a ter exatamente o mesmo problema. E vai, a longo prazo, ser pernicioso, vai baixar o nível. Completamente, não é? Portanto, esse é o meu primeiro problema com isto. Quando eles veem que há poucas mulheres em cargos de decisão ou no Parlamento ou assim, põem-se cotas. É completamente errado. Na verdade, não existe um único problema em concreto que se deva resolver por cotas. É apenas porque não sabem qual é o problema. Aquilo é fácil de fazer, é só pôr no papel, não tem custos acrescidos, e então fingem que estão a resolver o problema. Portanto, o meu primeiro problema com esta abordagem é que é completamente disparatada, não resolve nada. O outro é que é injusta, é mesmo uma coisa má, não é igualdade de género, como estão a dizer, porque, por exemplo, não se preocupam com... há coisas que são muito desiguais. Os acidentes de trabalho. Para aí 98% das mortes por acidente de trabalho, são para aí umas 200 e tal por ano, são homens que morrem. Porque os homens fazem todos os trabalhos perigosos. Praticamente não há mulheres a fazer trabalhos perigosos. Se estivessem preocupados com a igualdade de género, isso seria uma coisa muito saliente, não é? Porque são pessoas a morrer, não é questão de ganhar mais 10% ou menos 15%, estão mesmo a morrer. Exato. Mas ninguém se vai preocupar com isso, porque aquilo a que chamam igualdade de género não é estarem preocupados com haver muitas mulheres enfermeiras, não estar preocupados com haver mais mulheres do que homens no ensino superior, não é nada disso. É casos particulares onde acham que as mulheres podiam beneficiar de algumas regras adicionais. Não é? Há poucas mulheres engenheiras, ganham menos em algumas profissões, coisas desse género, então é aí que vão focar. Mas isso
é hipócrita chamar a isso uma preocupação com a igualdade de género. Estão a preocupar-se com certas coisas que dão jeito àquele grupo. É a tal política identitária, não é? Não vamos olhar para as pessoas enquanto pessoas, vamos é considerar este grupo e agora vamos tentar fazer o melhor possível por esse e os outros que se lixem. Que é exatamente o mesmo problema do racismo, do nacionalismo, da xenofobia, dessas coisas. É a discriminação das pessoas com base no grupo. Portanto, isso é imoral logo à partida. E depois não têm qualquer respeito pelas tais liberdades, a tal decisão de quando é que vamos intervir ou não. Porque uma coisa que estão sempre a dizer é que temos de combater os preconceitos, temos de combater os estereótipos, coisas desse género. Mas isso são coisas que se passam na mente das pessoas. Isso é como acreditar em astrologia ou acreditar em Deus ou assim. A nossa legitimidade para combater as ideias das pessoas é muito reduzida e a única forma legítima que temos para fazer isso é pelo diálogo livre, sem coação, sem nada disso, tentar persuadir as pessoas, mas nunca impondo cotas por lei, criando, por exemplo, crimes de importunação por proposta de teor sexual. Tu podes importunar por propostas de qualquer teor, comercial, político, desportivo, qualquer coisa assim, mas se for de teor sexual, então não, vais para a prisão. E não é, por exemplo, a prender prostitutas, não é? Se alguém se sentir importunado com propostas de prostitutas, a ideia da lei não é prender prostitutas. Claro. É prender o gajo que está ali nos andaimes a pôr o cal na parede que assobia para a senhora que passa. Assim, é mesmo só para isso. É para isso que essa lei serve. Portanto, esse tipo de coisas é injusto a muitos níveis. Não só na forma, na ideologia por trás, como depois o atropelo a certas liberdades individuais para pôr outras coisas, a ideologia por cima disso. E o exemplo das cotas nos cargos de decisão e de topo das empresas, não é? Agora, por exemplo, temos essa lei no topo das empresas, na administração, vai ter de haver cotas para mulheres. E isso é uma coisa que é completamente errada, porque não só não estão a identificar o problema, como se calhar estão a agravar os problemas que estão lá. Um exemplo disso foi na Suécia. Na Suécia eles não vão nessa conversa das cotas. Querem igualdade de género, mas pelo menos são um bocado mais racionais nisso. Então havia esse problema de haver poucas mulheres em lugares de decisão, especialmente no setor privado, que é muito mais competitivo. E uma hipótese que puseram foi que as mulheres, quando têm filhos, depois precisam de cuidar dos filhos e isso custa-lhes imenso a nível da carreira. E então era um obstáculo que estava a surgir à progressão na carreira, porque as mulheres têm de ter filhos quando são jovens e então não tinham outra hipótese se não fazer isso. E então resolveram o problema de uma forma que eu acho justa e extremamente racional, que é vamos investir em apoio às famílias para tratar das crianças, em infantários subsidiados pelo Estado, coisas assim desse género, que é para limitar ao máximo a barreira que aquilo cria nas mulheres. Lá está, ir à raiz do problema em vez de corrigir O resultado disso foi que passou a haver ainda menos mulheres em cargos de decisão e, em média, as mulheres passaram a trabalhar 20% menos do que os homens. Porquê? Porque a razão pela qual ainda havia mulheres a competir por esses cargos é que precisavam do dinheiro para ajudar a criar as crianças. Se tiras isso, na verdade tu não tiraste um obstáculo, tu facilitaste-lhes a vida. E agora elas têm ainda menos interesse de andar a vender trabalho a outros, quando podem estar a trabalhar no agregado familiar e vivem com a mesma qualidade de vida, sendo apenas o homem a vender o trabalho. Não aconteceu em todos os casos, claro que cada pessoa decide da sua maneira, mas em média, o que até é compreensível, porque ter uma criança para a mulher aquilo custa bastante mais do que ao homem, e se toma uma decisão de fazer isso, não é porque quer meter o miúdo no infantário e ir trabalhar. Claro. Se for isso, então não vai ter crianças. Se uma mulher que decide ter filhos, provavelmente tem interesse em acompanhar os filhos e passar tempo com eles e assim. E então, se damos a oportunidade de gerir a sua vida de uma forma mais livre, que é perfeitamente justo, eu acho que isso que fizeram na Suécia está 100% correto, mas o efeito pode ser o contrário do que estavam à espera. Porque agora, quanto mais liberdade as pessoas têm, mais se acentuam aquelas diferenças de preferência. É isso que faz a grande diferença entre a Índia ou a Nigéria, por exemplo. Na Nigéria, 40 e tal % dos empreendedores são mulheres. São mulheres que montam negócios, que fazem mesmo para ganhar dinheiro. Na Grã-Bretanha, assim, são 5%. Porquê? Não é porque a Grã-Bretanha seja muito mais sexista do que a Nigéria. É porque na Nigéria não tem outro remédio. Sim. Na Grã-Bretanha podem ter uma vida mais relaxada e têm menos razão para estar a investir nisso. Esse é um facto muito contraintuitivo relacionado com isto e que eu já tinha apanhado a propósito das diferenças em termos de psicologia da personalidade entre homens e mulheres,
isto a propósito do outro episódio que gravei, que é altamente contraintuitivo a pessoa pensar que, ter noção desse facto que as diferenças entre homens e mulheres são mais pronunciadas nos países mais desenvolvidos do que nos países mais desenvolvidos. Mas na verdade não é contraintuitivo se tu perceberes... Depois não é inicialmente. Mas uma das coisas que tu tinhas falado é a diferença entre a biologia e o ambiente. Quando tu tentas perceber as coisas, distinguindo entre o que é a biologia e o que é o ambiente, vai-te baralhar tudo. Porque é o mesmo que estás a ouvir o violinista a tocar violino e tentas distinguir entre a música que vem do violino e a que vem do violinista. E não vais conseguir porque isso é absurdo. Mas achas que aqui é absurdo? Não, é sempre... Tu não, a distinção que tentam fazer entre o que vem da biologia e o que vem do ambiente é absurda. É exatamente como tu tentares dizer quais são as notas que vêm do violino e quais é que vêm do violinista. Não faz sequer sentido fazer a pergunta assim, porque a música vem da interação do violino com o violinista. Se tu pegares num embrião humano, puseres em cima da mesa, ele não se vai desenvolver. Sim. Ele precisa de um ambiente bastante... Sim, mas a mesma rapariga educada por familiar e família... Exato, e esse é outro, mas isso é uma coisa completamente diferente. Tu não estás a distinguir entre o que é ambiente e o que é biológico, tu estás a distinguir qual é a importância da variância de certos fatores na variância de certos resultados. Então imagina que tens um grupo de violinistas e um grupo de violinos. E agora vais fazer as várias combinações e vês o que é que faz variar mais a qualidade da música? São os violinistas ou os violinos? E isso podes fazer. Mas nota que aí é que vem a tal coisa que baralha um bocado. Se todos os teus violinistas forem excelentes, o fator mais importante para a qualidade da música é o violino. Porque eles são todos excelentes. Exato. Mas tu vais estar a dizer uma coisa que é ao contrário do que se calhar querias dizer. Porque é que a música é tão boa? Porque os violinistas são excelentes. Mas o que é que tem mais importância na qualidade da música? São os violinos. E isso é o que está a acontecer nestas coisas. Quando tu tens muita pressão do ambiente para as pessoas fazerem certas coisas, então tu tens mulheres a carregar cimento e tijolos e assim porque não tem outro remédio. E aí tu vai-te parecer que não há diferença biológica, que não há relevâncias nesses fatores, porque é o ambiente que está a determinar tudo. Se alivias isso, então agora subitamente tens uma diferença enorme entre homens e mulheres. Não tens mulheres a trabalhar na construção civil, tens só homens a trabalhar nisso. Porquê? Porque agora a variância depende muito mais daquelas diferenças entre eles, que até podem ser pequenas, mas que na ausência de pressões ambientais superiores a isso, tornam-se muito mais importantes para determinar o resultado. Pois, exatamente. E as diferenças até podem ser pequenas. Eu acho que este facto acho que é ultra importante para esta conversa. Ou seja, a pessoa perceber que ter a noção de que existem diferenças biológicas. Elas até podem não ser muito grandes, mas que levam que, em média, e já agora fazendo aqui o parênteses, o em média é essencial porque parece uma coisa evidente, e a ti também, mas há muitas pessoas que, para que este conceito do em média não é exatamente evidente, acham que estás logo a generalizar, e estás a fazê-lo sim, estás a dizer em média, mas consciente de que o estás a fazer, sim, não é? Não estás a dizer que toda a gente corresponderá a isso, mas simplesmente as médias existem, e quando se analisa um grupo grande, faz sentido analisá-lo assim, e a pessoa olhando tem a noção de que a biologia tem um impacto relevante e que há de facto diferenças biológicas e que as pessoas em inteira liberdade escolherão caminhos diferentes e que não há mal nenhum nisso. Ou seja, e tentar partir do fim para o início, ou seja, tentar partir do ramo para a raiz do problema, neste caso, é até paternalista em certo sentido, sim, porque está-se a dizer as mulheres não querem, não há mulheres no cargo X, ou não há tantas mulheres como devia haver. Não sei porque é que é, mas se é porque elas não querem, deviam querer. Sim. Que é até paternalista, não é isso. Um exemplo concreto disso foi em alguns partidos políticos havia a ideia de que as mulheres estavam a ser impedidas de se candidatar a cargos políticos. E então, por exemplo, o LIVRE fizeram a mesma regra que tem de alternar mulher-homem, assim. Depois eu vi um artigo, já não lembro de quem foi, Safa Adib, acho que é o nome dela, já não lembro a sério, mas do LIVRE também, que disse que agora tinham um problema porque não conseguiam, tinham muita dificuldade em preencher as listas, porque as mulheres não apareciam, não vinham à frente para se candidatar. E então é porquê? Porque interiorizaram estereótipos, assim. Ou seja, vão-se inventando coisas cada vez mais místicas. Porque agora, é verdade que há certos estereótipos que condicionam o comportamento das pessoas, não é? Se tu vais, por exemplo, para a Arábia Saudita ou por coisas assim, e há preconceitos que condicionam. Por exemplo, um preconceito que há, mesmo na nossa cultura, é que homens e mulheres não vão tomar duches juntos. E então tu tens balneários separados em qualquer ginásio.
Mas isso, é óbvio que há esse preconceito, porque se tu perguntares à pessoa porquê é que não toma banho no balneário dos homens? Então, eu sou mulher, as mulheres tomam aqui. Não há estereótipos escondidos que as pessoas não reconheçam, porque quando esses preconceitos e estereótipos e essas coisas todas influenciam o comportamento, é óbvio que estão a influenciá-lo. Mas aqui têm de inventar coisas que são tão poderosas que impedem as mulheres de se candidatar, mas tão subtis que ninguém nota que elas estão lá. E como é que isso pode acontecer? Como é que tu podes condicionar o comportamento de uma pessoa a agir contra os seus interesses sem ela sequer saber que existe um condicionamento e que tem de agir daquela Parece maneira a em vez de agir de outra? de Deus, não é? Portanto, isso já começa a ser uma coisa completamente disparatada. Mas o problema ainda mais fundamental aí é que quando assumem isso, vão assumindo todas essas coisas acerca das pessoas e acabam por pôr a ideologia à frente daquilo que deviam respeitar, que é a liberdade das pessoas, incluindo a liberdade de ter os seus preconceitos. Suponho que há um número significativo de mulheres que se sente desconfortável a ir comprar um sutiã e falar com um homem que esteja lá na loja, a falar sobre o tamanho, sobre se serve ou não e assim. Se houver um número significativo de mulheres que faça isso por puro preconceito, porque na verdade o homem também pode perceber daquelas coisas, então nas lojas de roupa interior feminina, quem contratar homens vai ter uma quebra de vendas, porque vai haver clientes que vão a outra loja em vez de ir àquela. E aí vais ter muito mais mulheres a trabalhar nessas lojas do que homens, e se calhar vais mesmo não ter homens a trabalhar nessas lojas porque é mau para o negócio. Como é que nós corrigimos este problema? Não corrigimos, porque no fundo não há nada aqui a corrigir. Não há nenhuma injustiça que alguém esteja a cometer. Não, e a corrigir, corrijo-lo na origem. Não, mas mesmo não corrige. Não há legitimidade nenhuma de ir tentar convencer as mulheres a falar do sutiã com homens, porque elas têm o direito, seja por que razão for, mesmo que seja por preconceito, de não querer fazer isso. E tu não tens legitimidade para ir tentar mudar o seu comportamento, acima de tudo, com medidas coercivas, não é? Tu podes dizer, isso é um disparate. E ela diz, olha, é um disparate, mas eu não me sinto bem, por isso prefiro ir àquela loja onde está lá uma mulher. E tudo bem, tens de aceitar isso. Não é? Esse é um tema mais difícil, porque depende muito do caso. Há aquele caso do tipo, fazia bolos e não quis fazer um bolo a um casal de gays, era uma coisa assim do género nos Estados Unidos. Pode ser, mas nota que é muito difícil, não é? Porque não é muito difícil, porque existem certas coisas que a única coisa que tu tens pensar, que é exatamente o que eu falei no início, não é se é biológico, se é isto, se é aquilo, é se é justo limitar aquela liberdade ou se é mais justo respeitá-la. É só essa a decisão que tens de tomar. Pois, portanto, é só essa a decisão. Ela pode variar. Suponho que tu tens um sistema em que a pessoa vai abrir um negócio em que vende bolos para fora. Precisa de licença, precisa de cumprir requisitos de higiene, tem de ter saídas de emergência, tem de ter uma data de coisas para montar esse negócio. Então, será que é justo pôr como critério, por exemplo, que essa pessoa tem de vender bolos a quem lhe pagar bolos independentemente da religião, do credo, da nacionalidade e assim? Possivelmente é, porque aquilo é uma questão administrativa, não é? Não é uma questão de direitos fundamentais. Porque se ele não quiser, não faz bolos. Vai fazer outra coisa qualquer. Mas se quer ter licença para abrir o negócio ali naquele sítio, a sociedade pode dizer muito bem, nós licenciamos o negócio nestas condições. Não contrata pessoas por menos que o salário mínimo, tem pelo menos 2 saídas de emergência, tem extintores em dia e vende bolos a quem quiser comprar sem discriminação. E o gajo assina por baixo e agora está comprometido a fazer isso. E isso eu concordo que se faça. Não vejo que isso seja um problema. Se a sociedade que concede essa licença quiser fazer isso, tudo bem. Mas agora, pões lá, é proibido ser xenófobo, ou ser homófobo, ou uma coisa assim. Isso não pode estar a tentar mandar na mente do homem, percebes? Portanto, há um certo contexto onde tu podes limitar liberdades, porque é só mesmo para aquele tipo de coisas. Tu podes, por exemplo, dizer que um professor da escola primária não pode contar anedotas pornográficas durante a aula. Mas tu não podes dizer uma pessoa não pode contar anedotas pornográficas, porque isso já é... Há muitos contextos onde tem essa liberdade. Claro, mas portanto, não acho que seja necessariamente fácil. Ou seja, imagina um cenário em que há uma xenofobia incrível e as pessoas não compram coisas em lojas de negros, por exemplo. Okay. E eles não conseguem fazer negócio. Aí faz sentido intervir. Não necessariamente. Quando eu digo que faz sentido intervir, não é necessariamente obrigar as pessoas. Há vários tipos de intervenção. Mas é isso. É esse o problema aqui. Porque tu não podes dizer vamos combater o racismo. Porque o racismo é um direito. Ser racista é um direito. Está dentro daquela esfera da liberdade individual. E não há nada mais pessoal, mais dentro da esfera da pessoa do que o seu próprio pensamento. Portanto, tu não podes combater o racismo. Tu podes combater atos injustos que sejam motivados, por exemplo, pelo racismo. Não podes... E então está bem. Se uma empresa diz
política de contratação, só pessoas brancas, tu vais lá e pões uma multa, porque eles não podem fazer isso como política da empresa. Agora, se uma pessoa diz que não vai àquele restaurante, vai ao outro porque os empregados são brancos, então o que é que vais fazer? A pessoa tem o direito de escolher o restaurante para onde vai, portanto, seja por que razão for, por muito execrável que seja a razão que leva a ir para aquele restaurante, tu não vais proibir a pessoa nem tentar coagi-la de agir de outra maneira. E essa é uma distinção fundamental que essas ideologias de género e dessas coisas não fazem. Consideram, por exemplo, a noção de discurso de ódio. Isso é uma coisa absurda. Não é? Tu estás a dizer que odeio fascistas, pode-se dizer. Odeio homossexuais, não se pode dizer. Pronto. E então, o que é que tu estás a fazer? Não tem nada a ver com o discurso de ódio, não tem razão nenhuma de ser. O que tu queres é limitar a expressão de certas ideias porque não gostas delas. Uhum. E isso é o tipo de autoritarismo que nós temos mesmo de rejeitar, porque isso é perigosíssimo. Claro. E tens muitos exemplos desses nesta moda nova da suposta igualdade, que não é igualdade nenhuma, é mesmo para tentar promover uma ideologia um bocado inconsistente e que nem sequer percebe bem o que é que quer, mas que querem impor à força e que atropelam os direitos das pessoas dessa maneira. Portanto, para mim, a questão é como inicialmente entre a biologia e o ambiente, e sim, não tem nada a ver com isso. É uma questão de há liberdades que temos de respeitar e há liberdades que temos de obrigar as pessoas a respeitar. E é aí que nós temos de intervir. Portanto, se tu estás numa situação, por exemplo, és um médico, chega um paciente com um traumatismo qualquer, ou caiu, ou foi atropelado, e tu dizes que não operas por causa da raça ou do credo ou assim, és despedido e levas um processo em cima. Porque naquelas circunstâncias tu tens a obrigação de cumprir o teu trabalho. Agora, se tu dizes que não queres namorar com pessoas ateias porque tu és muito católico ou uma coisa assim, estás a discriminar quanto à religião. A Constituição até diz que não podes, mas nesse contexto, claro que podes, porque isso é a tua vida pessoal. Claro. Portanto, não existe nenhuma legitimidade de combater a discriminação, de combater o racismo assim. Só existe a legitimidade de combater certos atos que não são legítimos, que violam responsabilidades das pessoas. E esse é que devia ser o foco. Mas acabam por fazer precisamente o contrário. Quando impõem... Por exemplo, porquê é que nós abolimos as cotas de género no casamento? Porque era o que havia antes. Antes o casamento tinha de ser um homem e uma mulher. Havia cotas de 50% para cada um dos géneros. Exato. E abolimos isso porque cotas de género é obviamente discriminatório e injusto. Porque faz com que os direitos de uma pessoa sejam função dos órgãos genitais quando nasceu. E nós não queremos isso de maneira nenhuma. Agora põem cotas de género na administração de empresas, que é exatamente o mesmo problema. É exatamente a mesma discriminação, exatamente a mesma injustiça. Agora uma pessoa vai ser impedida de candidatar-se a um cargo porque nasceu com aqueles órgãos sexuais, nem sequer é culpa dela, e estão a fazer a mesma porcaria. Está a pagar pelos anteriores, ainda por cima pelos anteriores, não é? Não está a pagar nem sequer é solução para problema nenhum, porque aquilo não resolve nada. Mesmo que haja um problema, nós nem sequer sabemos se há. Mas se houver, continua a haver. Não estão a resolver nada com as cotas. Isso, pronto. Há aqui uma série de nuances sobre este problema. Eu acho que há uma... Eu só queria fazer um ponto em relação àquilo que tu disseste, com que eu concordo na essência em relação a isso, só que o problema nestas coisas, como em tudo, é que a realidade é complexa e há uma interação entre pensamentos e ações interagem, não é? E eu concordo a 100%, e é uma coisa que me irrita imenso, que não se deve agir sobre os pensamentos, deve-se agir sobre a ação, mas é verdade que os pensamentos originam a ação, obviamente, não é? Os movimentos, o nazismo surgiu do pensamento antes de ser a ação, o que não quer dizer que devessem ter sido calados. Há outras formas de lá chegar, e o meu ponto é esse. Mas em relação à questão do género, há uma coisa que me parece evidente, e se calhar é a principal conclusão quando a pessoa fala sobre isto, é tentar agir com nesta lógica grupal não faz sentido, e tentar tomar mulheres versus homens, que é pernicioso até noutros sentidos, mas tomar aquele grupo como um todo e tomar este tipo de medidas high level é obviamente uma coisa que não faz sentido, porque existe, por várias razões, entre as quais aquela que tu disseste que é importante e que é um eye-opener, porque a pessoa percebe de repente que de facto a biologia tem ali um peso, e não só tem um peso como faz as pessoas ter preferências diferentes, o que é naturalíssimo. Depois há uma nuance ainda, apesar de tudo, em relação a isso, que é
Tu podes dizer, e eu concordo, que daquilo que nós conhecemos da biologia humana e das diferenças entre homens e mulheres, que é um processo que ainda está a ser estudado, mas há algumas conclusões preliminares e consegue-se perceber que mulheres e homens em igualdade de liberdade tomam decisões diferentes, em média, o que é normal, mas tu podes ainda assim dizer, mas lá está, isto já fora daquele âmbito de tomar medidas transversais ao sistema, tu podes dizer uma coisa que eu acho que ambos concordamos que é verdade, que é, na nossa cultura, existem determinados estereótipos em relação àquilo que se espera das mulheres, e o que isto pode fazer é que a maior parte das mulheres até preferiria, se tivessem ter a liberdade para isso, por exemplo, ficar mais tempo em casa em vez de apostar na carreira, por exemplo. Isso até pode ser verdade para a maior parte, mas existem de facto, e eu acho que isto não é científico, mas todos temos conhecimento de casos destes, existem de facto mulheres que tinham essa apetência maior, pelo contrário, por investir, por exemplo, na carreira e no sucesso profissional, digamos-lhe assim, e ascender na hierarquia, e que não vão mais longe por pressões intrínsecas mais ou menos diretas. Seja porque, por exemplo, num casal se assume mais ou menos por defeito que se houver algum que tem que sair mais cedo para buscar os filhos é a mulher, não é? Sim. Esta questão da gravidez, ou seja, há uma série de coisas, e aí eu acho que o perigo da pessoa ter esta posição é, de repente, a inação e não reconhecer que, independentemente disto ser uma maneira completamente disparatada de resolver o problema, há, de facto, ali, em termos ambientais, uma coisa que tem um impacto sobre a liberdade e que até, para muitas mulheres, até será indiferente, mas basta haver algumas cuja liberdade será coartada para aquilo para justificar agir. Não é? Depois a questão é como, não é? Sim, mas eu acho que há uma questão mais fundamental aqui, que é sempre a mesma. Será que é justo intervir ou deixar estar? Suponho que tu tens um casal em que a mulher diz que quer ter filhos. E o marido diz, ok, então se é para ter filhos, vais deixar de trabalhar e vais-te cuidar deles porque eu não vou deixar de trabalhar por causa disso. Sim. E suponho que ele está a dizer isso por causa de um estereótipo que ele cresceu com isso e assim por diante. E depois acabam por decidir os dois e ela vê-se naquela situação de ou vai sacrificar um pouco a carreira ou então não tem filhos porque ele não está particularmente interessado em ter filhos. E cria-se aí um problema. E isso pode acontecer muitas vezes se as pessoas tiverem certas mentalidades, certas prioridades. Mas a questão é, como é que tu vais resolver esse problema? Suponho que um casal amigo teu tinha esse problema. O que é que tu ias fazer? Nada, não é? Porque isso é um assunto deles. Independentemente se as coisas tens que agir muito mais na origem. A questão é... A pergunta que eu coloco é se tu tens de agir ou se tens de deixá-los resolver esse problema. Porque isso não... No fundo, tem de haver também um respeito pela vida das pessoas. Nós não podemos estar a tentar manipular a vida de todas as pessoas para agirem em conformidade com aquilo que a nossa ideologia considera ser o melhor. Com aquilo que nós achamos que era a escolha correta para a Exato. pessoa. Não é? Tu podes achar que a tua escolha correta seria uma, tu podes achar que ideologicamente até há uma escolha correta, tens todo o direito disso, mas no fim tens a responsabilidade de respeitar a liberdade dos outros. E se aqueles estão a decidir assim, desde que ela tenha os direitos legais de se divorciar, de arranjar um amante, coisas desse género, se isso está garantido, a ponderação do que é mais valioso, os custos e benefícios, tem de ser feito por cada um na situação onde está. E é perfeitamente legítimo que haja uma discordância qualquer numa coisa dessas e que eles negociem entre si e que ponham essas coisas... Mas isso estás a falar do que está na esfera do casal. Mas, por exemplo, teres políticas na empresa, por exemplo, que tentem contrabalançar isso e estimular... na verdade é difícil. Depende do que é que tu estás a dizer. Suponho que tu tens a tua empresa e tu achas que há muitas mulheres que estão em perigo de sair e que tu querias que elas ficassem lá por causa de ter filhos, então tu dizes, olha, vai haver aqui uma política de que podem trazer as crianças para cá, eu vou contratar uma ama, exato, não sei o quê. Por exemplo. Isso é perfeitamente legítimo. Tu tens, como diretor da empresa, tu tens todo o direito de fazer isso. Agora, suponho que agora o Estado quer aumentar a probabilidade das mulheres continuarem na carreira e diz, a partir deste momento é preciso haver creches em todos os bairros e coisas assim, vamos pagar com isso, vamos subsidiar. Isso também é legítimo. Porque o que é que tu estás a fazer? Tu não estás a interferir na liberdade das pessoas. Tu estás a tentar dar-lhes condições para decidir. Mas agora suponho que vamos educar as crianças desde a primeira classe em que não há diferenças entre pai e mãe, todas têm de pensar dessa maneira e quando chega a altura de ter filhos, então devem pôr as crianças no infantário e ir os dois pais trabalhar, nenhum deles deve ficar em casa a cuidar dos filhos, ou então metade dos casais tem de ser o pai, metade tem de ser a mãe e tal. Isso não é razoável. Porque o que estás a fazer aí não é dar liberdade às pessoas de decidir de acordo com os teus valores, é tentar condicioná-las a decidir de acordo com o que tu achas que elas devem fazer. E estás a uniformizar, entre outras coisas. Ainda por cima a tentar apanhá-las quando são crianças. Exato. Portanto, essa parte é que é errada.
Por isso é que toda aquela coisa de combater os preconceitos, combater os estereótipos, assim, é fundamentalmente má. É mesmo maldade, é errado, é autoritarismo, é intrometer-se naquilo que nós temos o respeito de deixar a cada um. O que devemos fazer é agir sobre condições que nos pareçam injustas. Ter ensino público gratuito é fundamental para ajudar a resolver certas injustiças. Se calhar ter apoio à maternidade, financiar mais o ensino pré-escolar, essa, por exemplo, seria uma coisa que eu aprovava. Não só para facilitar a vida às mulheres que querem continuar a carreira, mas também para mitigar os efeitos da pobreza, que é aquele fator discriminatório que é, talvez, ordens de grandeza maior do que qualquer outro e que anda tudo a subir para o lado porque esse custa dinheiro a resolver. Exato. E esse tipo de coisas, é por isso que eu acho que estes movimentos identitários e a ideia de que da igualdade de género, que é um termo hipócrita, porque não é a igualdade que querem, são perniciosos também nesse sentido, porque estão... no fundo é um problema artificial que estão a inventar para criar soluções parvas que politicamente são fáceis de fazer, porque é só pôr no papel, que depois não têm efeito nenhum. Saiu um estudo recente na Dinamarca destes últimos 8 anos por causa do efeito de ter cotas na administração, e o único efeito foi que na administração passou a haver mais mulheres, mas em todos os níveis abaixo continua tudo na mesma, claro. Porque não adianta de nada, porque o que é que eles fazem? Põem lá mais mulheres, pronto, é preciso cumprir a cota. O grande efeito que teve na Dinamarca é que aquilo referia-se a umas empresas, não sei se eram empresas públicas ou semipúblicas ou uma coisa assim, eram 600 e tal empresas grandes, assim. E hoje em dia só há 200 dessas porque as outras privatizaram-se por completo para não terem de andar a pôr cotas. Portanto, basicamente, são esses efeitos que tens. E aquilo não tem resultado prático nenhum, como é óbvio, porque o problema não se pode resolver com cotas. Não vai adiantar de nada isso. Mas esse os efeitos perniciosos dessa ideologia, no fundo da fé, não é? Esse é o mesmo princípio da fé. É errado pensar de outra maneira. Têm de pensar desta maneira. E isso é o fundamento de todo o autoritarismo e da maior parte da maldade que o pessoal anda a fazer. Exatamente. E se eu abrir mão de algum destes princípios e se der razão ao outro lado em que isto não é completamente coerente, tenho medo com isso estar a fazer ruir o edifício todo de crença, não é? Neste caso, eu acho que isso é muito perverso neste diálogo, porque há evidentes limitações naquilo. Mas outra nuance que eu acho relevante aqui, neste problema há uma questão, lá está, isto é muito complexo, porque há uma questão aqui que não deixa de ser importante, que tu tens, para todos os efeitos, tu tens aqui uma interação entre o que está a montante e o que está a jusante, não é? E tu tens aqui um problema que é, para a vontade das mulheres ter uma carreira em empresas, ou na administração pública, ou no que seja, ou na política, não é indiferente a maneira como essas estruturas estão construídas. Certo. E essas estruturas estão construídas de uma maneira que foram habitadas, digamos assim, tradicionalmente por homens, e, portanto, inevitavelmente, sem nenhuma má intenção, são, obviamente, mundos mais masculinos do que femininos. É inevitável isso. Não é mau nem bom, é inevitável, mas é um facto. E isso também interage, há um feedback loop entre isso e a vontade da mulher de progredir ali. Pronto. E aí, por exemplo, pode haver... Mas também é um terreno muito perigoso também, mas aí é legítimo dizer que faria sentido tentar feminilizar, se quiseres, esse ambiente. E eu acho que a ideia das cotas, embora eu tenho uma relação difícil com as cotas, inicialmente discordava absolutamente, porque era o tipo de coisa de lá está, por estas razões que nós pusemos. Depois tendi mais a concordar por isto que eu vou dizer, embora agora tenha uma visão mais matizada em relação a isso, que é... O cérebro humano, e isto aplica-se ainda mais a uma visão de conjunto, tem uma série de enviesamentos. E é muito difícil tu passares de um steady state para outro, não é? É muito difícil tu passares organicamente do steady state de uma cultura masculina para uma espécie de cultura mista. Porque vai haver anticorpos naturais, não é? Um amigo meu, por exemplo, que trabalhava numa empresa, uma espécie de fundo de investimento só com homens, e ele dizia que no dia que fosse para lá uma mulher era uma chatice. Eles não tinham nada contra. Só que o ambiente mudaria completamente. E há muito... Esta lógica não é mau, não há má vontade, mas é difícil. A ideia das cotas, eu acho que esse lado é positivo, é difícil destrensá-lo do resto, é fazer com que, se nós forçarmos a que entrem mais mulheres, mesmo que no curto prazo o efeito seja mau, até porque é um efeito idêntico àquela história dos miúdos que crescem em ambientes privilegiados, que é se tu forçares mais mulheres num ambiente em cursos, por exemplo, em áreas cujos cursos
tiveram menos mulheres a estudar, provavelmente vais ter mulheres com médias mais baixas do que os homens que entraram. E a mesma coisa aconteceria ao contrário numa carreira mais feminina. Mas a longo prazo pode produzir essa alteração de cultura que depois nos leva a um steady state melhor, que é esse steady state de uma cultura mais mista. Não sei se tu... Sim, eu estou a perceber isso. Mas há duas questões aqui que são importantes. Primeiro é determinar em concreto se o steady state para o que vamos é melhor. Porque pode não ser, pode ser pior. E essa é uma coisa que, se tu reparares, se olhares para a nossa evolução e para o que acontece em todas as tribos e assim, há uma diferença, há uma segregação clara nas tarefas que as mulheres fazem em conjunto, umas mulheres com as outras, e os homens fazem uns com os outros. A exceção é apenas cuidar depois dos filhos, que normalmente tens o casal a contribuir para isso. E a razão pela qual isso acontece é que as relações entre mulheres e as relações entre homens são fundamentalmente diferentes das relações entre homens e mulheres. Quando tu tens, por exemplo, colégios só de rapazes ou só de raparigas, há certas coisas que não acontecem, que costumam acontecer quando tens colégios mistos. Por exemplo, namoros, zangas, ciúmes, coisas desse género. É claro que tu podes dizer, e eu concordo, que é melhor ter as escolas mistas porque as crianças aprendem a lidar uns com os outros. Exato. E mesmo que depois tenham piores notas porque têm desgostos de amor e tal, pelo menos estão a aprender uma coisa importante, que é socializar. Exato. Portanto, aí sim, temos boas razões para crer que é melhor ter universidades e escolas secundárias e escolas primárias assim mistas do que estar a segregar por sexo, porque senão estavam a perder uma experiência muito preciosa para a formação enquanto pessoas. Mas agora olha, por exemplo, para um local de trabalho, para as enfermeiras de um hospital ou para os operários de uma fábrica ou assim. A relação entre aqueles trabalhadores, se forem todos do mesmo sexo, é regida pelas mesmas regras sociais e assim, que seria se eles estivessem todos, por exemplo, a fazer um churrasco, ou se estivessem todos na praia, ou assim. Não é? O tipo de coisas que eles falam uns com os outros, as piadas que dizem, a maneira como lidam uns com os outros. Quer sejam homens, quer sejam mulheres. São as regras sociais, são as mesmas dentro e fora do emprego. Mas, se tu tens uma mistura de homens e mulheres, se eles estivessem todos... por exemplo, iam ter uns com os outros ao parque de campismo quando estavam durante as férias. O tipo de comportamento que seria aceitável de começarem a namorar, terem ciúmes uns dos outros, coisas desse género, não é aceitável no local de trabalho, porque isso vai degradar imenso o desempenho no local de trabalho. Então tens de impor regras, por causa do assédio, por causa da roupa com que veste. A roupa que uma mulher usa, por exemplo, para sair à noite com o namorado, não é adequada para ir trabalhar. E se for trabalhar com essa roupa, se calhar alguém vai começar a refilar, que não pode ir assim para o trabalho. E então tu pagas um custo bastante significativo de impor restrições que não são normais, só para poderes ter homens e mulheres a trabalhar em certas condições. Claro que isso depende muito do trabalho, não é? Por exemplo, se tu tens numa universidade, tens vários gabinetes, cada um dá aulas no seu sítio e as pessoas não estão ali propriamente juntas. Então, não há problema nenhum em teres homens e mulheres a trabalhar ali. Agora, se tens, por exemplo, numa fábrica, onde estão todos a tentar com atenção àquelas máquinas e estão todos juntos no sítio e estão ali juntos 8 horas por dia e tens pessoas novas que estão lá e assim, se calhar podes ter chatices. Por exemplo, eu vi um programa sobre as fábricas na China, que eles empregavam mulheres, havia lá setores onde só punham mulheres, porque se punham homens, depois os homens começavam a pancar uns com os outros, depois havia ciúmes, depois havia coisas desse género, e aquilo era péssimo para o trabalho. Portanto, eu não estou a dizer que isto sejam problemas que não se pode resolver, se calhar pode-se resolver, mas a ideia de que é necessariamente melhor, em todas as situações, ter mistura de homens e mulheres, não é uma coisa que se possa assumir à partida como válida. Em alguns casos sim, em alguns casos talvez não, e devemos questionar isso. Mas há outro problema ainda mais fundamental, que é, tu vais agir para passar de um steady state para o outro. Mas o que é que tu vais fazer para isso? Se o que tu vais fazer é simplesmente remover obstáculos à liberdade das pessoas para que seja mais fácil passar desse steady state para o outro, por exemplo, pôr infantários, pôr creches, subsidiar certas coisas e assim, então aí tudo bem. No fundo isso tu tens um steady state onde não há pessoas de mobilidade reduzida a entrar na repartição de finanças, vês que é porque aquilo tem uma grande escadaria, então pões lá uma rampa e já começa a haver pessoas a entrar lá. Não é? Podia haver certas expectativas que as pessoas tinham de que precisavam de pedir alguém para tratar da papelada ou assim, e que agora vão mudando porque sabem que podem ir. E isso é uma forma perfeitamente justa e correta de fazer essa alteração. Mas se tu vais fazer essa alteração impondo regras que violam a liberdade de escolha das pessoas, na esperança de que no futuro elas se habituem a isso, ou seja, no fundo vais indoutriná-las, não é? Vais coagir para elas mudarem a maneira como são, então isso não é aceitável.
Isso, para fazeres uma coisa destas, tem de ser para justificar algo muito mais forte, como, por exemplo, acabar com a tortura de crianças, ou acabar com o trabalho infantil, ou uma coisa que seja mesmo muito importante e que, por si só, já justifica a restrição que tu estás a pôr, independentemente dessa coisa de agora no futuro vai ser melhor. É mesmo, Sim. por exemplo, se tu chegares a um sítio e dizeres agora... é crime a circuncisão, ou seja dos rapazes ou seja das raparigas, vamos acabar com isto que estão a mutilar as crianças, não é? Aí justifica-se tu restringires aquele ato, porque, independentemente se isso vai mudar a mentalidade das pessoas, isso agora é irrelevante, tu estás a combater uma coisa que é mesmo manifestamente errada. E então justifica-se impor medidas coercivas nisso. Agora, o que estás a fazer aqui se calhar os homens não vão para a enfermagem porque como estão lá muitas mulheres enfermeiras, eles não se sentem confortáveis em estar lá. Então vamos agora impor um sistema... Não é porque são muitas... Sim, porque a cultura... Pode ser a cultura, pode ser o preconceito ou uma coisa qualquer desse género. Mas o que tu tens de ver é, por si só, o preconceito e a cultura e assim não são coisas que tu tenhas legitimidade de alterar, de coagir. E o resultado que tu vais... Sim. Não, eu acho que não depende, porque isso são opiniões da pessoa. Não é? Tu não podes dizer... o tal respeito fundamental por aquelas liberdades. Tu não podes dizer que a pessoa não pode acreditar nisto. Não, mas a questão é para que liberdades é que estás a olhar, não é? Por isso é que isto é um jogo complexo, não é? Porque a regra é simples quando se trata de dois indivíduos, não é? A liberdade de um começa onde acaba a do outro. Quando tens um sistema, para dares a um, podes estar a tirar o outro. Mas continua a ser claro. Por exemplo, a maior parte das pessoas acha que uma mulher jovem de biquíni é mais bonita do que eu de biquíni. O resultado disso é que eu tenho há certas oportunidades de emprego que uma mulher jovem tem que eu não tenho. Se eu quiser ganhar dinheiro como modelo de biquíni, estou tramado. Mas isso, na verdade, restringe-me certas opções que eu teria se fosse uma rapariga bonita de 20 anos, não é? Mas isso não é necessariamente injusto, porque essa opinião que as pessoas têm de que uma mulher de 20 anos de biquíni é mais bonita do que eu de biquíni é uma opinião legítima. Eu posso dizer, olha, azar o meu, tenho este corpo, em vez de ter outro corpo, podia ganhar dinheiro a fazer fotografias de biquíni, mas não há aqui nada a corrigir. Não há necessidade de irmos aos preconceitos, aos estereótipos, às crenças das pessoas, manipulá-las, só para eu poder ganhar dinheiro vestindo biquíni. Porque na prática se considera que no global tu não sais prejudicado, ou seja, esse... Não é por isso. Mesmo que eu saia prejudicado. Não, no global, isto é, na globalidade das ocupações que tu poderias ter... As ocupações que são impedidas pelo facto de não ficares bem de biquíni não têm um peso... Mas agora soma isto tudo, não é? Claro, pois. Mas... Se uma pessoa é feia, não tem jeito para falar, é envergonhada, já não tem idade para fazer certas coisas e assim por diante, tu podes acumular, é tal ideia da interseccionalidade, não é? Podes acumular uma data de problemas e claramente há pessoas que estão em desvantagem em relação a outras, mesmo no global. Agora, o que tu tens de decidir é... Há fatores aí que são injustos, pode haver, por exemplo, a desigualdade económica é um fator que é claramente injusto quando afeta logo as crianças e assim. Então esses têm de ser combatidos. Mas há outros que não são injustos. A ideia, se tu fores ver as pessoas que têm sucesso como atores de cinema, são todas muito mais bonitas do que a média, atores e atrizes. Agora, é claro que uma pessoa nasce feia, pronto, teve azar. Mas tu vais tentar agora manipular as noções de beleza das pessoas para que essas tenham as mesmas oportunidades, não faz sentido isso, percebes? Porque não há ali propriamente uma injustiça, a não ser simplesmente os azares que aconteceu na natureza. Quando isso afeta o nível de vida da pessoa, o rendimento, a sua capacidade de comprar coisas e de se alimentar e assim, então isso tem de ser corrigido. É por isso que, por exemplo, que eu sou a favor de um rendimento básico incondicional. Precisamente porque as pessoas não nascem todas iguais, nem com as mesmas capacidades, nem com as mesmas doenças, nem com os mesmos problemas, e então temos de garantir que todos têm acesso a um mínimo de qualidade de vida. Essa parte acho que é importante. Mas depois, tudo o que surge de decisões legítimas, mesmo que cause uma diferença tão grande em que tens um tipo que joga bem à bola, ganha milhões de euros por ano, e outra pessoa que tem exatamente as mesmas características, mas que não tem jeito para jogar à bola, depois não consegue fazer nada. Não é? Isso surge porque as pessoas gostam de ver aquele jogar à bola e o outro, se calhar, não tem nada que as pessoas gostem de ver. E aí temos simplesmente de aceitar como expressão legítima da liberdade de todas aquelas pessoas. Portanto, eu concordo contigo que o problema é complexo, mas as decisões são claras.
Se tu estás a impedir que uma pessoa haja de uma forma que não tem legitimidade para agir, que tem responsabilidade para agir de outra maneira, então está correto. Se tu estás a agir de maneira a aumentar a liberdade das pessoas, mesmo todas, sem atropelar ninguém, então isso é desejável. Mas se tu estás a agir de forma a tentar condicionar opiniões, condicionar crenças e assim, para que as pessoas se passem a comportar como tu achas que elas se devem comportar, então isso é ilegítimo. Isso estás a abusar do teu poder para infringir as liberdades dos outros. E agora, em qualquer situação dessas, tu podes pensar nesses termos. Tu podes ver se é correto ou não é correto fazer as coisas daquela maneira. Ter mais infantários gratuitos, tudo bem, isso aumenta a liberdade de escolha. Ter cotas para mulheres na construção civil, isso é péssimo. Suponho que tu agora queres reduzir a desigualdade de género nos acidentes mortais de trabalho, impondo cotas para mulheres em profissões perigosas. Isso é errado mesmo, é errado. Porque estás a abusar do poder para restringir a liberdade das pessoas para ter esse resultado. Se tu identificares que a razão pela qual os homens morrem mais vezes é por defeitos nos equipamentos de proteção, de coisas assim desse género, então tudo bem, corrige-se isso. Porque essa parte, sim, faz sentido corrigir. Agora, se as mulheres não querem ter empregos perigosos e os homens escolhem ter empregos perigosos e depois morrem muitos homens, isso são decisões das pessoas. Não temos de estar a corrigir nada disso. E isso acontece a todos os níveis. Portanto, esse argumento de mudar de um Estado em que as pessoas têm umas certas crenças, preconceitos, para outro, primeiro tens de perguntar se esse outro Estado é necessariamente melhor. Por exemplo, se nós estaríamos melhor se 50% dos acidentes mortais de trabalho vitimassem mulheres, se isso era necessariamente uma coisa boa, se calhar não era. E, além disso, temos de perguntar o que é que estamos a fazer para obter esse resultado. E isso é que é importante. Essa é uma característica típica das ideologias autoritárias, que é o que interessa é obter aquele resultado. Os meios é o que for preciso. Exatamente. Mas não é assim que as coisas deviam funcionar, porque às vezes os meios custam muito mais do que o benefício que o resultado dá e então não podes fazer essas coisas. Tu podias baixar o peso do algodão trazendo de volta à escravatura, mas isso não justifica trazer de volta à escravatura, não é? Portanto, nós temos de pensar em o que é que tem mais valor aqui. Sim, o que tu disseste eu acho que o sistema que tu montaste para olhar para esta realidade é um sistema altamente... É ao mesmo tempo muito diferente do normal e é sofisticado no sentido em que isso permite de facto analisar realidades diferentes, não perdendo a coerência do sistema. Ainda assim, sendo persuadido em relação à parte disso, há outras coisas, apesar de tudo, em relação às quais tenho alguma dúvida. Ou seja, mas isto é muito difícil de destrinçar. Aliás, isto precisava de algumas horas de iteração para a pessoa conseguir ir conseguindo escavar nisto. Mas, por exemplo, tu falas da questão do biquíni, por exemplo, e há uma diferença entre a questão do querer usar biquíni e não haver procura por isso, ou aquilo que está a falar aqui, no fundo aquilo que está a falar aqui, e a ideia, eu não discordo completamente da ideia do 50-50, não é nada disso que está a falar, e concordo que não é necessariamente bom ter culturas mistas. Quando eu digo mistas, pode ser 30-70, mistas entre 30-70 e 70-30 está alguns no misto, não é? Não tem que ser 50-50. E concordo que há sítios onde não tem que haver essas culturas mistas, mas pode haver vantagens em haver culturas mistas e elas não surgirem organicamente e no fundo haver uma espécie de procura. No fundo, aquela lógica é, enquanto para os biquínis se admite que não há procura nenhuma, não é? por um homem vestido de biquíni, ou que a procura é basicamente residual, no caso de equilíbrio de género, nessa lógica de equilíbrio de género, assume-se que pode haver uma procura que não está a surgir pelas condições que existem, que no fundo levam a que as pessoas se autolimitem. Eu acho que esse fator da autolimitação é importante. É difuso, e eu reconheço que é difícil medi-lo, e por ser difícil medi-lo, pode aconselhar cautela, pode aconselhar a que a pessoa não faça nada na dificuldade de medir. Mas um exemplo, por exemplo, que eu já pensei muitas vezes, e já ouvi várias pessoas relatarem experiências com isto, que é, em Portugal, nós temos um problema de racismo implícito. Temos muito pouco racismo explícito, embora obviamente existe, embora quem vive em comunidades maioritariamente de negros tenha uma experiência de certeza muito diferente da minha, mas existe pouco comparativamente com outros países, mas existe um enorme racismo implícito. Quer dizer, tu vais às empresas, às universidades, ao parlamento e não sei o quê, e não há praticamente pessoas que não sejam brancas. É raríssimo. Quer dizer, e quando há um tipo que é um colega nosso que é negro na universidade, ele é conhecido por isso, porque é o único, e é uma coisa absolutamente ridícula. E eu já ouvi pessoas relatarem experiências, por exemplo, nesta lógica da paridade e tal, têm políticas para contratar, para diversidade até étnica, e portanto querem contratar pessoas que não sejam, isto depois é muito difícil de definir, não é? Mas que não sejam portugueses, etnicamente portugueses, o que é que isso queira dizer? E é outra difícil porque as pessoas se autolimitam.
Ou seja, é um bocadinho como isto, é um exemplo mais extremo do que este das mulheres, muito mais extremo, mas de que é óbvio que há um problema na comunidade afrodescendente, o que é que lhe queremos chamar de formação, há um problema há um enorme desinvestimento, não é? E por isso é que eu digo, isso é um bocado o elefante na sala, porque politicamente o Bloco de Esquerda fala um bocadinho, mas eu acho que não se fala o que se devia falar disso, quer dizer, há ali uma franja da população que não tem acesso claramente ao mesmo grau de formação, mas apesar de tudo, mesmo assumindo essa decalagem que existe, apesar de tudo continua a existir sobre essa uma decalagem entre a formação, que apesar de tudo existe, e o peso que existe nessas pessoas no mercado de trabalho. Porque, esta explicação não é definitiva, mas a evidência chamada anecdotal evidence, não é? A anecdotal evidence que eu tenho em relação a isto é de que há uma espécie de autolimitação da parte das pessoas. E este é um exemplo um bocadinho mais cristalino, por isso é que eu achei que era interessante falar dele, do que o exemplo das diferenças entre homens e mulheres, que está muito mais misturado e o desequilíbrio é muito menor, mas aqui existe de facto um desequilíbrio grande e no fundo como se muitas dessas pessoas estivessem fora do sistema, como o sistema lhes é alheio e lhes é estranho, elas quase que se autolimitam nas escolhas, não é? E no fundo a parte a que eu sou mais sensível nesta questão do género é a parte da autolimitação, não é? Porque a cultura é mais masculinizada, a mulher até poderia, noutras situações, ter ambições, mas aquilo é-lhe desconfortável, não é? Mas isso, o problema volta sempre ao mesmo. Tu estás a olhar para um efeito estatístico de várias causas. As pessoas de certas etnias, mesmo que tirem um curso superior, depois tentem-se mal e ir à procura de emprego ou qualquer coisa desse género. Pode acontecer essa autolimitação. Não querem arriscar, não querem meter-se por aí ou assim, ou as mulheres, etc. Mas o efeito estatístico não é o que te informa acerca do que é que deves fazer. O que deves fazer é olhar para as causas, para o que é que está a acontecer, para os mecanismos que fazem isso. E aí vais encontrar dois tipos diferentes de mecanismos. Há aqueles que constituem algo que é injusto, que compensa, que nós devemos combater. Por exemplo, a raça está muito correlacionada com o nível económico e com problemas mesmo de miséria, de pobreza e assim, e isso depois vai ter um efeito estatístico. E esse é um problema que temos de resolver. Nós devíamos mitigar os efeitos disso. E vais encontrar outros fatores que não são um problema. Por exemplo, se calhar a mulher acha que ir para mecânica isso é coisa de homens. Então prefere não ir para coisa de homens. Tu podes pensar que isso é um preconceito. Mas é um preconceito dela. Não é uma coisa que tu vais lá agora mexer na cabeça para lhe mudar aquilo. Porque tens de respeitar a liberdade de ter os preconceitos que ela vai entender. Portanto, quando tu estás a olhar em concreto para os mecanismos, o problema é realmente complexo, porque são muitas coisas, mas é claro, em cada uma dessas coisas tu consegues ver claramente que há coisas que são erradas e que temos de combater, e há outras coisas que, olha, é deixar estar porque as pessoas é que sabem da sua vida. A forma errada de fazer isso é tu olhares para a estatística e dizer, vamos resolver isso. Arregaças as mangas, escreves cotas em todo lado, ou disparates desses. E é simplista e pouco sofisticada, não é? Sim, forma... mas estás no fundo a atacar tudo, à martelada, quando aquilo é apertar um parafuso num sítio e deixar o outro como está. Não é? Portanto, é essa abordagem que é errada. Eu não ponho de parte que haja muitas medidas que se devia tomar para resolver esses problemas de desigualdade e assim. Até acho que há imensas que devíamos tomar e que não estamos a tomar porque andam todos distraídos com parvoíces. E inclui mesmo coisas de correlação com as raças e por exemplo, a mim preocupa muito mais que haja poucas pessoas do interior do país ou de comunidades ciganas ou assim na universidade do que haver poucas mulheres em informática. Porque há poucas mulheres em informática, mas depois biologia celular e molecular é só raparigas que entram para lá. E então o que é que está a acontecer? Elas não estão a ser impedidas de entrar lá. E se alguém for dizer às alunas de biologia celular e molecular que estão lá porque interiorizaram estereótipos e assim, elas já estão à gargalhada, não é nada disso. Aquilo são pessoas altamente competentes, motivadas, que estudaram para ter notas altas até para entrar nesses cursos e que estão lá porque é aquilo que querem, não é por causa de estereótipos interiorizados nem essas tretas. Portanto, estar a assumir... mesmo que seja, não é? Mas não estão a ser... Pois, não é uma coisa que lhes foi imposta. Não são vítimas. A razão pela qual há muitas mulheres em biologia assim, não é porque são vítimas, é porque escolheram. Portanto, a mim não me preocupa nada o drama de saber que uma mulher se licenciou em psicologia em vez de ser engenheira. Porque se ela nasceu numa família de classe média de Lisboa e assim, teve escolas normais, foi para a universidade, teve boas notas e assim. Então, eu acho que eu devo confiar que ela sabe o que é que esteve a fazer. A mim preocupa muito mais o miúdo que nasceu numa família de pastores da Serra da Estrela, fez a 4ª classe e depois foi ajudar o pai.
esse é que se lixou, não é? Porque esse provavelmente não foi por escolha dele que não foi para a engenharia informática. É uma coisa, é uma situação muito diferente. Portanto, eu acho que se nós olharmos para os mecanismos que causam essas desigualdades, então vamos conseguir identificar problemas reais que devemos resolver. Enquanto estamos a olhar para estatísticas e assumir as coisas por ideologia, não é? Inventar os estereótipos interiorizados e os preconceitos e essas coisas assim, a preocupar-se com os livros de atividades da Porta Editora e essas tretas, não estamos a resolver os problemas que devíamos estar a resolver. E estamos a criar problemas onde não era necessário haver. Porque todas essas leis especiais, as cotas e assim. Um exemplo disso foi no xadrez. Há uma data de anos não havia poucas mulheres em competição no xadrez, não é? Em níveis altos de competição. Então, além do Campeonato Mundial de Xadrez, que é para homens e mulheres, não tem qualquer distinção, criaram também o Campeonato Feminino, que é só para mulheres. Mas isso é péssimo, porque agora isso é um atestado de incompetência, no fundo. E até, eu não me lembro do nome dela, mas uma campeã famosa de xadrez que até chegou mesmo ao topo e derrotou alguns dos homens mais famosos, ela era completamente contra isso, porque achava que aquilo era um absurdo, andarem as mulheres a fazer um campeonatozinho à parte só para não estarem a competir com os homens no xadrez, que não é uma coisa que exija músculos nem nada disso. Entretanto estigmatiza, não é? Tem esse problema colateral. E esse é quando pões cotas, não é? Vais ter as mulheres. Se calhar é a prima de um do que está lá, ou assim. Já tens. Por acaso eu vi um documentário recentemente engraçado sobre isso, sobre as cotas. Acho que era da Deutsche Welle ou assim. Na França e na Alemanha já há cotas na administração da empresa. E eles depois estavam a ver em Espanha, onde não tem essas cotas. E havia lá uma que era a diretora de uma fábrica da Citroën ou da Renault, assim, em Espanha. E depois estavam outras lá numa reunião, outras que trabalhavam com ela, a dizer que achavam bem que houvesse cotas, porque as mulheres não podem ser todas super mulheres como aquela que chegou lá sem cotas. E assim era mais fácil elas também chegarem ao topo. Mas essa é precisamente a mentalidade, que é, chegar ao topo é preciso ser mesmo muito bom e assim, e dedicar-se àquilo 100%. As mulheres são um bocado mais equilibradas nisso. Há muitos homens que não fazem isso, não é? Eu, por exemplo, nunca faria isso de me dedicar a 100% à profissão e abandonar o resto da vida, porque isso acho que era uma vida muito triste. Mas há alguns homens que fazem isso. As mulheres são um bocado mais sensatas e não exageram, não têm essa obsessão para ser melhor do que os outros. Mas as cotas permitia fazer isso, que era, não precisavam de ser tão competitivas, não precisavam de perder tanto tempo naquilo, mas conseguiam chegar aos mesmos lugares porque tinham lá um espacinho reservado. E isso achei que aquela parte até foi uma descaiu-se para a sinceridade, porque era mesmo essa a ideia aqui, não precisamos de passar pelo mesmo que os outros, que andam todos a competir para chegar ao topo, e ficamos lá com o espacinho, olha, pronto, agora é mais fácil. Se calhar estava implícito era que aquela mulher tinha tido de correr mais do que os homens, não é? Muitas vezes é essa. Não, mas isso dizem, só que não demonstra. E aliás, do ponto de vista económico, eu acho que qualquer economista devia rejeitar logo a partir dessa hipótese. Porque suponho que isso era verdade, suponho que exigiam muito mais das mulheres do que dos homens, então haviam mulheres a ser subaproveitadas no mercado de trabalho. Qualquer mulher que formasse uma empresa contratando essas ia ter uma vantagem enorme no mercado. Porque podia pagar menos do que elas recebem no outro lado e tinha pessoas tão competentes como as outras. Mas quantas empresas de sucesso nós vemos criadas por mulheres para aproveitar o potencial que há aí, supostamente, de mulheres extremamente competentes e trabalhadoras e tal, que não estão a ser aproveitadas pelos machistas? Zero. Não há disso. Portanto, parece-me que essa explicação não faz sentido. É claro que nós podemos dizer que as mulheres estão-se a autolimitar por causa dos estereótipos interiorizados e dos preconceitos e assim, mas agora estamos a inventar doentes para explicar porque é que isso já começamos a entrar por misticismos completamente impossíveis de testar. Ludwig, vamos terminar isto? Sim. Eu queria só fazer dois pontos finais, sendo que não sou necessariamente a última a falar, está à vontade para intervir. Ainda em relação, quer dizer, nós começámos a falar de pensamento crítico, depois da existência de Deus, religião, por aí em diante, e agora desta questão da igualdade de género ou equilíbrio de género. A minha opinião sobre isso, esta conversa é ultra interessante e eu gosto muito da maneira como tu olhas para isto porque é muito sistematizada. Ainda assim,
do ponto de vista da discussão deste tema, eu acho que este é um tema, eu acho que ele é mesmo complexo, mas vou exatamente por aí, ou seja, eu acho que ele há muito a ganhar em discuti-lo pela sua complexidade, por aquilo que nós não sabemos, pela interação entre uma série de coisas, mas é exatamente na base do diálogo, não na base de uma espécie de dogma de este é o objetivo. Que há aqui muitas coisas, quer dizer, essa questão dos doentes e não sei o quê, eu divido-me porque, por um lado, ela é uma explicação conveniente, não é? Sempre à procura da explicação alternativa para manter a conclusão, não é? Um bocado voltando ao início da conversa, mas de facto eu sinto sempre que há aí alguma coisa, e a maneira de resolver é ter um diálogo. Dito isto, eu acho que um ponto muito importante que fizeste aí há bocado e que ressalta desta conversa é que, independentemente da conclusão que a pessoa tira em relação a este tema, há claramente desequilíbrios muito mais importantes do que estes. Mas claramente, não é? Ou seja, o desequilíbrio de género é um desequilíbrio muito presente porque a população está mais ou menos repartida entre os dois sexos, não é? E apesar de tudo, a maioria da população é heterossexual, portanto as pessoas casam-se e isso tem um peso muito grande na discussão que se gera em torno do tema. Mas há muito mais desigualdades raciais, desigualdades geográficas e, sobretudo, desigualdades económicas, não é? Entre as pessoas. Isso tem muito mais peso. Eu nisso estou completamente de acordo. E acho que é uma boa maneira até de terminar isto. Tem muito mais peso isso do que este, independentemente da opinião que a pessoa tem em relação a ele. Sim. E estar a pôr as fichas todas para resolver este... lá está, independentemente da opinião, é claramente... Sim, mas isso é uma consequência da tal ideologia, de tal política identitária. Porque não se trata de uma procura por soluções justas para todos, trata-se de promover os interesses de um grupo. Então agora é os direitos da mulher. Exato. Pronto, e agora isso é que interessa. Não, por exemplo, uma pessoa que é homem e branco é privilegiado, mesmo que tenha nascido numa barraca e que nunca tenha ido à escola. Exato. E assim. Mas porque como estamos a focar aquela distinção identitária entre o homem e a mulher e assim, então pronto, vai tudo corrido ao mesmo. Claro que isso é absurdo, é injusto, é maldade mesmo, mas é o problema dessa ideologia. E a antítese é quase anti-humanista no sentido do individualismo, não é? Porque a antítese... Sim, no fundo é uma variante do racismo. Exatamente. Estão a usar racismo o sexo bom, em vez de... Né? É mesmo racismo mau. É a ideia de discriminar. Eu acho que é mau. O que eu quero dizer é... a maneira como se vê é como uma espécie de racismo bom, não é? Sim. Como os racistas viam o seu racismo, no fundo. Exato, pois. Exato, porque quem é racista, obviamente, não vê o racismo como uma coisa má. E quem defende qualquer desse género de política identitária não está a ver a discriminação que faz entre os membros desse grupo e os outros como sendo uma coisa má. Claro. Está a ver como sendo uma coisa boa. Mas esse é o erro que está a cometer. O ponto de partida deles é que a discriminação já existia e eles estão só a pegar nela. Mas, obviamente, que isso não é verdade, porque ao mesmo tempo estão a vincar essa... discriminação. Agora lembrando de uma coisa que não resiste em relação a... Não resiste é porque eu acho que é relevante para isto. O mais estúpido do racismo, por exemplo, isto eu acho muito interessante, não é, para mim, não é tanto o racismo em si mesmo, ou seja, a noção de que existem raças humanas diferentes, com capacidades diferentes, que obviamente tudo indica mentira, mas o mais estúpido nem é isso. Se tu pensares, o mais estúpido não é isso, porque tu podias chegar a essa conclusão. Isso até podia ser verdade. Vamos assumir que isso era verdade. Imagina que os portugueses, por exemplo, eram mais estúpidos do que os espanhóis, por exemplo, ou mais estúpidos do que os alemães, por exemplo, em média. Mas a variação na distribuição é tão grande, que isso serve de zero quando tu avalias um caso individual. Sim. Ou seja, o racismo é estúpido, mesmo que houvesse diferença. É exatamente isso que eu estou a dizer. Não é só estúpido, é injusto. Porque o facto de tu classificares a pessoa naquele grupo não te permite julgar que essa pessoa é o grupo. Exato. Mesmo que haja correlações. Não é? Porque a variação é tão grande dentro daquele grupo. Não é? E essas correlações existem. Se tu vires, por exemplo, 90 e tal % dos atletas que correm os 100 metros em menos de 10 segundos, em toda a história registada dos Jogos Olímpicos, descendem de populações da África Ocidental, daquela zona. No resto do mundo há alguns que também conseguem fazer isso, mas 90 e tal % vêm dali, especificamente. Portanto, é óbvio que há ali alguma combinação de genes que facilita correrem quando vais para o extremo. Portanto, essas diferenças existem. Só que se tu vais usar isso para fazer juízo acerca do indivíduo, isso é asneira. Sim, se chegas lá à África Ocidental e dizes, este miúdo deve correr imenso. Não é verdade, claro, assim. Pois, portanto, também os homens correm mais depressa que as mulheres, mas se fizermos uma corrida, eu vou ficar para trás de muitas mulheres, de certeza, porque há imensos outros fatores. E, curiosamente, existe essa parte, nestas políticas identitárias, existe essa parte da interseccionalidade, que o que interessa é a interseção... esse conceito que já falaste isso há bocado. Defendem que o que interessa é a interseção de diferentes
categorias, não é? Por exemplo, é diferente a mulher branca da mulher negra, da mulher negra lésbica e assim por diante. Uma espécie de cumulativo, não é? Exato, portanto, tens a interseção de várias coisas que podem ocorrer. E isso está certo. Mas quando tu levas isso, quando segues esse raciocínio, a conclusão a que chegas é que a política identitária é uma parvoíce. Porque não interessa o grupo em si, interessa as características todas que afetam o indivíduo. Qual é o curso que tirou, qual é a sua inteligência, qual é a sua beleza, qual é a sua idade, qual é a cor da pele, qual é a família e os amigos que tem e assim por diante. E então, deixa de fazer sentido, tu estás a tentar estratificar não sei quanto homens, não sei quanto mulheres, não sei quanto brancos, não sei quanto minorias e tal, porque não é isso que interessa. O que interessa é o indivíduo. Claro. E quando vais a nível individual, deixa de fazer sentido todo esse tipo de raciocínio. No limite ias ter uma espécie de equação com 100 variáveis que mais, depois dava mais. o teu direito à cota. No fundo, o problema é que cada pessoa é única. Claro. A pessoa não é o grupo em que tu colocas. São tantos os fatores que é impossível haver dois que tenham exatamente a mesma combinação de fatores. E então toda essa ideia de olhar para os grupos e para os direitos dos grupos e essas assim é fundamentalmente errada. Porque não é o grupo que interessa, é o indivíduo. E então faz muita diferença. Pode ter aquela cor, mas se calhar veio daquela escola, a família tinha este dinheiro, nasceu naquele sítio, tudo isso vai influenciar. E então estar a olhar para as noções de direitos e coisas assim como provindo de um grupo é fundamentalmente errado. O que nós temos de ver é o que é que são os direitos das pessoas em geral e depois tentar resolver os problemas em particular que vão surgindo que são injustos, que estão a limitar liberdades às pessoas. E é um problema complexo, como tu dizes, mas não é um problema ambíguo ou vago, assim como muitas vezes querem também que pareça. É que nós não sabemos bem porque é que isto acontece, mas no futuro isto vai ficar melhor se fizermos isto agora e tal. Vamos isso acreditar. É treta. Isso é o espírito revolucionário e essas coisas, todas essas doutrinas totalitaristas ou autoritaristas que querem impor-se às pessoas, não é? Tá? Tá. Então, Ludwig, obrigadíssimo. Gravámos Obrigado, aqui imenso tempo. Eu não sei se chegaste a dar alguns temas do guião que não tínhamos falado, mas ainda havia aqui algumas coisas. Depois, se tiveres paciência para isso, ainda havemos de falar outra vez. Ok, está bem, combinamos. Também foi. Têm gostado do podcast? Se ainda não fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição. Se gostarem mesmo do podcast, peço ainda que não deixem de o partilhar com amigos e de o avaliar no iTunes. Para além disso, é também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e sugestões. Obrigado e até ao próximo episódio.